as pessoas precisam buscar um diferencial. Hoje tem muita concorrência. Estamos começando o 8º podcast do Seja Astronômico e hoje meu coração tá batendo mais forte, Eliseu. Vou confessar pra você que esse casal de peso fez meu coração bater mais forte. Oh, meu Deus. De peso em termos de autoridade, né? Mas os dois são fitness. Casal astronômico aqui. Gente, hoje a gente vai conversar com um casal empreendedor, sócios no negócio e na vida, parceiros 24 horas por dia, né? Realmente. E eles, há algum tempo atrás, não tinham nenhum seguidor. Hoje tem mais de 100 mil seguidores, 160 e poucos mil. Há alguns dias atrás, não tinham um negócio. Hoje eles têm uma marca de moda feminina, astronômica, e fizeram recentemente o lançamento de uma nova coleção incrível. E tudo começa num estalar de dedo, né? E hoje eles vão contar do começo, os perrengues que passaram, para vocês que querem começar e para vocês que já estão em outro nível. Fica ligeiro, acompanha até o final, porque vai valer muito a pena esse papo aqui. Nós estamos falando da Radassa Brás e do David Kramer. Falei certo? Isso Olha aí. só, até o nome do casal é chique, né? Astronômico. É um prazer, é uma honra ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Seja Astronômico. E eles já prometeram que vão abrir o jogo mesmo, contar o segredo, Entregar o ouro aqui no podcast. Muito obrigado, Eliseu e Gideão, de ter convidado a gente para participar. A gente ficou honrado. Ixi, muito feliz. O prazer é todo nosso de estar dividindo essas experiências aí com vocês. Astronômico demais. Gente, eu queria que vocês fizessem um resumo aí sobre a trajetória de vocês, do negócio, como é que surgiu. Na verdade, você já é influencer antes mesmo de conhecer o David. Então, na verdade, fazem 6 anos, né? Isso aí é uma briga, rapaz. Meu Deus. Fazem 6 anos que eu trabalho como digital influencer e fazem 6 anos também que eu conheci o David. Então foi bem, na verdade, na mesma época que a gente se conheceu. Ele até fica zoando, por isso que ele tá falando. Que Eu encho o saco dela, eu falo que ela ficou famosa depois que ela me conheceu. Ele fala assim que decolou depois que a gente se conheceu. Então fazem 6 anos que eu trabalho como digital influencer e praticamente aí 6 meses que nós abrimos a nossa marca. Mas parece que eles são tão novinhos. É verdade. 6 anos atrás, qual a idade que vocês tinham? Eu tinha 14, Meu Olha, Deus, com 14 Eu anos. tinha 19. Que incrível. Não? 18. 18. Viu aí, ó, não tem idade. E Não. talvez tenha alguém aí que tá lá no 50, 60 e não começou, tá adiando ainda, né? É verdade. Astronômico. A gente era... Nossa, meu Deus. 14 anos, isso. E o David, 18. Mas quando você começou, você não imaginou que ia tomar essa Jamais. proporção, chegar onde vocês já chegaram, né? Jamais. Quando eu tinha 14 anos, eu era o tradicional, né? De sempre. Os meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade, né? Até foi uma questão ali bem complicada, porque eu acabei não fazendo faculdade. Todas as minhas irmãs fizeram. Então, quando eu tinha 14 anos, eu tava aí no quê? Nem no ensino médio ainda. Então, eu planejava fazer uma faculdade, depois que eu fizesse faculdade, me casar. Então, assim, as coisas aconteceram tudo muito bem antes. Eu tenho uma história com o David que mais pro final, pra quem ficar com a gente aqui até o final do podcast, eu vou te contar que eu lembrei agora. É a cereja David. do bolo. Nós temos uma história Aquela lá. juntos, astronômica. Vou contar aqui hoje. Não, Isso aí. essa eu tenho parte aí na... Você tem, você Na faz fila, parte, tô- tem uma É verdade, história. verdade. Tem uma história, é verdade. Ele podia ter trazido aqui, né? Olha só. Olha, verdade. Ixi, agora o povo ficou curioso. O que Não. será, hein? Nossa. E eu já queria convidar todos os astros, sabe quem são os astros? São os que acompanham o canal Seja Olha Astronômico. Olha Aí só, sim. gente. Então, compartilha esse podcast, porque tudo que a gente faz é com muito amor, é para contribuir, trazer gente aqui de peso. Ninguém cobra nada para vir aqui. Tudo isso é para ajudar vocês na trajetória de vocês. Então, dá uma moral aí pra gente, compartilha, deixa um comentário astronômico, depois a gente vai ler todos os comentários também. Vamos deixar aqui o @ deles para vocês seguirem eles lá também. E você começou a criar conteúdo e tal, como é que Isso, foi? é que assim, desde criança, um dia, eu acho que devia ter uns 7 anos, a minha irmã gravou um vídeo da minha pessoa cantando. Era bem pequenininho, o violão era maior que eu. E aí ela colocou no YouTube.
E tanto que esse vídeo, meu Deus do céu, aí viralizou na internet e aí comecei a gravar vídeo pro YouTube. Aí passou o tempo, a gente não gravou mais vídeos. Quando eu completei aí uns 14 anos, eu comecei a postar no Instagram. E aí o pessoal começou a reconhecer, falou, mas você que é aquela menininha e tal, meu Deus, cresceu. Porque às vezes o pessoal não olha a data do YouTube, né, e ainda imagina que é criança. E aí por conta disso o pessoal começou a me acompanhar. E aí o meu perfil do Instagram foi crescendo, foi tomando uma proporção que nem eu esperava, nem eu imaginava. As lojas começaram a me procurar. Aí eu falei, gente, mas... Até me lembro que foi muito engraçado. Porque a minha mãe, ela era lojista. Então, ela trabalhava direto, ela vinha aqui em Maringá, nos shoppings atacadistas, para fazer compras. E um dia eu vim com ela. E o meu perfil já tava aí com uns 20 mil seguidores, que na época era bastante coisa, né? Hoje acaba sendo um pouco mais normal, mas antes era bastante coisa. E aí eu fui numa loja, cheguei lá, a moça me chamou e falou assim, você é a Daça? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, então, eu queria convidar você para fazer um provador aqui na nossa loja. Será que você não prova uns looks? E aí, se você provar, eu deixo você escolher uns 5 looks para você levar para casa. Eu falei, uns 5 looks? Meu Deus. Pra eu levar pra minha casa? Descobriu a mina de ouro. Eu falei, claro, faço sim. Nem sabia tirar foto, gravar vídeo. E aí começou. Aí enquanto a minha mãe fazia... você tinha um celular, acho que é da Samsung, que era bem ruimzinho bem a câmera, ruinzinho, inclusive acho que era um Samsung A2, alguma coisa assim. E aí gravei. E enquanto a minha mãe fazia compras, eu tava lá gravando os provadores nas lojas. E aí? Aí que você se deu conta, assim, puxa, eu sou uma digital influencer. Não. Aí caiu a ficha. Na verdade, eu vou falar bem, assim, bem na realidade, Eliseu, eu acho que passou-se um tempo pra cair a ficha mesmo, que tudo isso que tava acontecendo era realmente uma oportunidade de trabalho. Porque, assim, desde criança, pra mim, a internet era alguma coisa pra diversão, né? Alguma coisa assim de lazer. E então, quando caiu esse choque que eu podia trabalhar, nossa, foi uma oportunidade incrível. E ainda tem muita gente hoje que não caiu essa ficha, que a internet é tudo. Um meio de ganhar muito dinheiro. Muito. Né? Muito. Independente se você tem um produto, tem um serviço, existem muitas formas de ganhar dinheiro através da internet, né? Sim. Você poderia dar alguma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo, que não tem uma ideia por onde começar, por exemplo? Alguma possibilidade? Para vocês terem base, falando com relação na marca, né? Que inclusive eu e o David descobrimos essa semana. Quando a gente iniciou a marca, uma das coisas que a gente acabou errando, já é... Errando não, porque tudo é aprendizado, né? Se a gente não a gente não aprende. A gente fabricou, teve um ou outro modelo... que quando a gente foi fabricar, na hora que passou na mão do cadista, o cadista, ele dá um jeito de economizar, de fazer caber mais a modelagem e render o tecido. Quando ele foi fazer render o tecido, ele deu faz os encaixes dobro. ali no molde, né? Isso. Pra, em 1 metro de tecido, por exemplo, caber o máximo de peças possíveis. E ele fez render demais. A gente até brincou, a gente falou, meu Deus, não era pra render tudo isso. E aí rendeu demais. E a gente acabou tendo muitas peças. E essa semana a gente descobriu que a quantidade de peças que a gente vendeu pela internet, isso tudo por conta da internet, é a mesma quantidade, e nós trabalhamos com varejo, né? Nosso forte. É a mesma quantidade que um atacadista de 20 anos no mercado vende. Nossa, você viu o poder da audiência, né? Porque a internet em si, ela é uma ferramenta comum. Agora, a audiência, você ter pessoas ali que é o astronômico. Então, veja bem, Engajadas. eu divulguei, esses tempos atrás eu divulguei algo para vender no LX. Minha esposa não queria mais um sofá lá e a gente comprou um novo, eu divulguei para vender. Aí 2 pessoas me chamaram lá para perguntar sobre quanto que era, se entregava e tal. Aí eu divulguei no classificados do Facebook. Meu Deus, eu contei 69 mensagens, ou 64, se eu não me lembro. Mensagem, mas assim, em menos de 10 minutos. E as pessoas começaram a brigar por querer o sofá. Por querer o sofá. Aí descobriram o meu telefone, meu Deus, falaram com outra pessoa, ligaram no meu telefone pessoal, mandaram mensagem no meu WhatsApp sem eu divulgar. Olha aí. Então, por quê? Porque lá no Facebook tem audiência. Então, a audiência é poder hoje. Então, as empresas que sabem usar a audiência a seu favor
tem resultados astronômicos, né? Uhum, nossa, igual, nós não sabíamos disso, né? Aí essa semana, trabalhando, entrando aí mais nesse universo da moda, entrando em contato com outros lojistas, a gente acabou. gente tinha ficado um pouco frustrado, na verdade, porque a gente tinha fabricado muito e a gente ficava, meu Deus, como que a gente vai vender tudo isso? É muito. E depois começou a vender, só que na nossa cabeça a gente pensou que era pouco, assim, né? Era normal. Achamos que as vendas estavam baixas. Estavam baixas as vendas, mas não. A gente viu que uma loja de 20 anos, ela estava fabricando a mesma quantidade para atacado. Para atacado. E a gente, como varejo, vender aquilo ali, e foi o quê? Sei lá, em 4 meses. Nossa, bem dizer, assim, né? nos primeiros dias. Então foi um resultado muito Quando que surgiu a ideia porque você era digital influencer, Isso. daí falou, não, vou construir uma marca de moda feminina. Rapaz, Como é que você não surgiu acredita. isso aí? Novembro, a gente começou a idealizar esse projeto. Tudo foi Deus mesmo. Porque de novembro para fevereiro, criar uma marca, se você for 4 meses. Se você for botar na Vocês sabem bem como é que é. Vocês bem sabem. Então, assim, montar uma marca de novembro para fevereiro, eu não sei na onde é que eu tava com a cabeça. Por isso que a fé é assim mesmo. A gente tem que fazer as coisas na fé. É acreditar que vai dar certo, tentar fazer de tudo para dar certo e não desistir. E aí, em novembro, eu e o David começamos a conversar, porque o David trabalhava, ele é técnico em assistência de celulares. E aí ele trabalhava numa loja e eu sozinha não ia conseguir, né? Jamais. Então a gente entrou aí num acordo, né, amor? Né? Conversamos e... Porque eu já fazia algum tempo que eu trabalhava com isso e era a única coisa que eu sabia fazer. Falei, então eu vou abrir mão da... E eu nunca, na minha cabeça, eu pensei que eu ia parar de... Tanto é que teve a gente fala, tudo é Deus na nossa vida, né? Uma das vezes que Deus deu para uma pessoa anunciar para nós que a gente iria ter uma marca de roupa, ele falava que eu iria ia começar a desenhar roupas e eu mexia com o celular na época. Eu falei, tá ficando doido. eu me lembro que a gente conversou. A gente falou assim, tá, mas a gente desenhar... Não tem, ele falou da Daça, falou de mim, mas eu falei, gente... Porque não éramos formados, né? Isso Não tem a tinha ver nada. com... Parece que vocês postaram numa ocasião um vídeo que vocês falaram que alguns irmãos, né, da igreja foram na casa de vocês e que lá foi profetizado alguma coisa, anunciado sobre o futuro de vocês. Sim. E daí você comentou isso, Sim. mas ainda não tinha acontecido, né? Não, foi em outubro. Simplesmente, foi realmente assim um final de semana que eu tinha pedido um sinal pra Deus. Eu falei, Senhor, se for mesmo pra acontecer... Olha que exigência, hein? Olha que exigência. Falei, Senhor, se for mesmo pra acontecer, eu queria que o Senhor mandasse tal irmão na minha casa e falasse que é pra eu abrir minha marca de roupas. De repente, do nada, era um dia de semana, o irmão me ligou. Falou, Daça, tô indo aí na tua casa... E ele é de São Paulo. Tô indo aí na tua casa. Vou passar aí com alguns amigos seus. Pra gente ter uma conversa e só uma visitinha rápida e vou embora. Falei, beleza. Pra vocês terem base, ele chegou em casa às 7 horas da noite. E meia-noite ele estava indo embora de novo pra São Paulo. Então, ou seja, de lá de São Paulo até aqui é uns 800 quilômetros, né? Nossa. Ele chegou em casa e... Nossa, Deus deu tudo assim pra ele. Olha que incrível, né? Eu sempre observo... Nós falamos aqui de Deus, de fé. O homem faz o natural e Deus faz o sobrenatural. O homem faz o possível e Deus faz o impossível. Exatamente. Quando você entende isso, você faz o que está ao seu alcance. Sim. E aquilo que não está no seu controle, Você confia. pode deixar que se você fizer a tua parte, Deus não falha. Ele vai fazer a parte dele, né? É verdade. Então você vê, você ia tomar uma decisão importante, precisava de um sinal de Deus, um respaldo para você entrar ainda com mais coragem, com mais valentia. E isso, com certeza, quando aconteceu, não é uma coincidência, algo sobrenatural. Não. Vocês tiveram essa fé de começar e olha só como está dando tão certo. Né? E só para deixar claro para quem está ouvindo, às vezes está meio perdido, mas como que a gente faz? Nós fazemos isso também, eu e o Eliseu. Então, o que é pedir um sinal da parte de Deus ou receber um sinal? Eu e o Eliseu, a gente faz um estudo
profundo quando nós vamos tomar uma decisão. Igual agora, a gente tem uma decisão importante para tomar. Nós vamos viajar para Rondônia, vamos estudar o terreno. Vários estudos, contratamos um consultor para a gente conversar sobre. E nós estamos estudando com profundidade. Depois que nós fizemos toda a nossa parte, a gente tenta ouvir a voz de Deus, ouvir um sinal da parte de Deus que pode vir, pode ser manifesto de diversas maneiras. Por exemplo, quando foi para abrir a Filato de Cascavel, o Eliseu teve um sinal assim astronômico, né, Eliseu? Você lembra? Até contar resumidamente aqui, eu estava exatamente lembrando disso, você citou, acho que alguém com certeza precisa ouvir isso aqui. Eu estava se mudando, porque eu sou natural de Cascavel, mas eu estava se mudando de São Paulo, moramos alguns anos lá, novo de casado, sem dinheiro, indo para uma cidade que, embora eu nasci, tinha parentes, mas não tinha nenhum cliente, não tinha conhecido. E você vê, no primeiro restaurante que eu parei para almoçar, eu conheci também um irmão da igreja que pagou toda a nossa despesa, comprou todos os produtos do tamanho dele que tinha no carro, e sem me conhecer, e falou, olha, você vai ser muito abençoado lá. E eu peguei aquilo como um sinal, porque não é comum acontecer isso. E nós viemos assim, jubilando de alegria. Chegamos ali, começamos do zero, 4 anos e meio no carro, vendendo de porta em porta, no porta-malas do carro era a minha loja. Eu né? lembro. E acho que agora até se encaixa para mim contar o que eu ia contar. Olha aí. Porque o David, Gideão, eu conheci ele bem pequenininho. Quando eu vendia no carro, a mãe dele era massagista, saudosa mãe dele, né? E eu e minha esposa fizemos algumas permutas com ela. O primeiro terninho do David, foi mesmo. tive a honra de vender. Olha ele aí. vestiu o terno da Filato Bene. Tinha já que o ter primeiro. trazido esse Astronômico. terno. Eu falei, eu podia ter trazido esse Nossa. terno. E eu guardei ele lá, depois daquele dia que nós tivemos aquela conversa. E eles moravam numa casa muito simples, eles eram muitos assim, provados, né, na época. E ele, um menininho pequeno, vestiu terno, camisa, gravata, lookzinho e tal, ficou bonito. E eu e a minha esposa, eu e a Mariane, começamos a ir lá fazer as sessões de massagem. Ela era astronômica, assim, na massagem, né? Ela a gente era chegava muito boa. tudo tenso, nervoso, saía de lá relaxado, né? Era muito bom. E os anos se passaram. Quando nós fomos abrir a primeira loja, que achamos o ponto, tudo analisadinho da nossa parte, o coração com alegria, mas eu queria essa resposta, a interferência divina, o sinal que nós falamos, a última palavra tem que ser sempre de Deus. Sim. Né? E porque às vezes eu não tem algo que eu não estou enxergando, que Deus enxerga além do que os nossos olhos podem contemplar, né? E aí foi quando eu fui na igreja, enfim, não sei se todos creem ou não, mas quem está ouvindo, eu posso falar porque aconteceu comigo, né? Eu sou prova, sou testemunha veraz disso aqui. E um irmão também, sem conhecer, simplesmente chegou, levantou lá e falou sobre camisa e terno, que era o que eu queria ouvir. Nossa. Se fosse falado isso, Era era o confirmação. sinal, era a confirmação. E aí, enfim, eu estou resumindo bastante. No outro dia fechamos o contrato, passamos muitos perrengues também, assim como vocês, o Gideão, mas aprendemos muito e estamos aqui até hoje, né? Então, Isso Porque aí. Deus estava no negócio, né? com Então. certeza. Isso aí é uma coisa que eu aprendi, principalmente passando por tudo isso que a gente tem passado ultimamente, né? Processos bem difíceis. Mas uma coisa é certa. Quando a gente escolhe o caminho que Deus tem pra nós, quando a gente aceita o que Deus tem pra nós, quando você tá na tua dificuldade, você tem pra onde correr. Quantas vezes a gente entrou em dificuldade, eu ia lá, orava, falei, Senhor, o Senhor disse que aqui seria a minha vitória, e agora eu tô aflita, o que eu faço? E aí, da onde a gente não imaginava, da onde a gente nunca achava que sairia, Deus vinha com a nossa resposta e fazia dar tudo certo. Mas e agora quando você escolhe um caminho que não é o que Deus quer pra gente? Quando as coisas estiverem difíceis, pra onde a gente vai correr? Exatamente. E a gente, às vezes, acha que os caras muito grandes não têm
não leva a fé nos negócios, né? E a gente participou de uma rodada de negócio que tinha caras muito grandes, né? Você lembra? Um deles, por exemplo, era o Zé Roberto, o jogador lá de Eu futebol. acho que eu me lembro. E ele entrou na sala e ele falou: eu vou falar de algo que pode mudar os seus resultados, pode mudar o seu negócio, mas acima de tudo pode mudar o seu estado de espírito. E você pode ter uma jornada mais confortável e com mais resultado. Daí ele começou a falar de Deus, né? Daí um pouco ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, uma rodada de negócios, só empresário na sala. Ele começou a chorar, todo mundo começou a chorar, né? Você lembra? Eu lembro, foi muito forte. Foi unânime, assim, e comoveu a sala toda. E ele falou do poder da fé nos negócios. E ele, no final, terminou assim: se é para ir sem fé, não vá, não dê nenhum passo. Então você vê o Zé Roberto falando isso, é muito forte. É, né? é uma palavra de peso, né? É, Você empreender hoje em dia sem fé, é que nem ele falou, não vá. Não dá. é para poucos empreender com fé. Agora você imagina sem fé, aí não é para ninguém, né? Realmente. Aí fica difícil. Eu sei que tem muita gente, porque você sabe que a internet e as coisas vão virando moda, né? Tem muita gente usando fé, usando o nome de Deus como um marqueteirão mesmo. Sim, Eliseu, é verdade. Mas não é a verdade profunda, eles não falam verdadeiramente. Esse casal, sou testemunha, como eu disse, que eu conheço a história do David, principalmente desde criança, conheço agora um pouco da sua história também, conheço a sua família, conheci seu pai esses dias na loja, Verdade. um homem de fé, um homem muito devoto a Deus. E a nossa história, então, desde criança, a gente nunca se afastou da presença de Deus, sempre buscando levar uma vida dentro dos princípios cristãos, né? Então, assim, a gente não fala isso como marketing, nós falamos isso que é a verdade que nós acreditamos, né? Nós vivemos isso, Nós né? vivemos isso no nosso dia a dia. E outra, até uma coisa que é realmente isso aí que você falou. E, na verdade, eu acho hoje que eu e o David, nós passamos por isso. Até uma das vezes, semana passada, eu fui na igreja, estava muito aflita, porque, mediante as nossas percas e tudo que tem acontecido, parecia que, assim, as nossas dificuldades estavam demais. E que só tinha prova, só tinha dificuldade no mundo de empreendedorismo, no nosso trabalho, na parte espiritual, tudo. E na igreja, adivinha que palavra que veio? Quando Deus pediu para Abraão levar o seu filho Isaque para ser, né, Sacrificado. Né? sacrificado. E aí na palavra Deus falava isso. E tudo isso que você está passando é um teste. Você é aquilo que você fala? Você Olha vive, né? só. Você Porque- vive você aquilo fala. que você fala? Porque é fácil falar de fé, Sim. difícil é ter fé na hora do caos, né? Viver a Da fé. dificuldade, viver a fé. Às vezes tanta gente vê, o pessoal que tá assistindo vê a gente falando sobre fé e tal, mas não era um podcast de empreendedorismo. É verdade. Gente, mas nós se resumimos E a gente nisso. não combinou, No tá? nosso Isso aqui tá- Isso aqui tá fluindo. Tá fluindo. E assim, aproveitando esse momento, eu estava aqui relutando se eu perguntava ou não, comentava ou não. Mas você já deu um início aí. Quem olha esse casalzinho bonito aqui, essa influencer de sucesso, Amém. quem olha esse casal que hoje tem uma marca, fizeram uma live esses dias astronômica que vendeu todo o estoque deles Nossa, em meu uma hora ali de live, mais ou Sim. menos, Foi. né? Gente, não imagina, parece que a vida deles é perfeita, porque eu sempre falo que a internet muitas vezes mostra o palco da vida das pessoas, não mostra os bastidores. E os bastidores, a vida real das pessoas, não é diferente de você que está nos ouvindo. O influencer sofre também. Aliás, tem uma dificuldade, porque quem não é influencer e está num dia ruim, está num dia mal, para baixo, triste, beleza, ele se esconde, se guarda. Agora o Dura influencer questão. tem uma audiência que está esperando você mostrar o rosto. E às vezes você tem que enxugar a lágrima para fazer um stories. Por quê? Porque você criou uma audiência e as pessoas estão ali esperando por você. E querendo esse ou não, cas- esse público vira dependente dessa pessoa que tá ali, dessa Dependente. influencer. Isso é muito forte. E vocês tiveram, eu acho que uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode passar,
que é perder um ente querido. E não é qualquer ente querido, né? Sim. Vocês, eles estão jovens, mas tiveram percas, inclusive em comum, né? Os dois casais, o casal aqui, os dois cônjuges, né? Que você perdeu sua mãezinha, né? Eu perdi minha mãe e depois o meu pai. Perdeu a mãe e o pai, 12 um em seguida. dias. 12 dias de diferença um do outro. Meu Covid, Deus. né? Covid. E E a você perdeu a mãe, que foi fazer uma cirurgia que nem era tão grave do coração, né? Não. E, tipo, não, na verdade, também é algo que, assim, sem explicações. Mas a minha mãe, ela faleceu, né? Foi feita uma cirurgia de um probleminha que ela tinha no coração. Só que, olha só pra vocês verem como que Deus, ele deixa tudo certinho pra gente não querer achar desculpa, né? E também botar desculpa. Por exemplo, a cirurgia, ela aconteceu da forma que deveria acontecer. Tudo certinho. Não teve complicação na cirurgia da minha mãe. E o pós dela, ela acordou da cirurgia, deu tudo certo. No pós, depois de uns dias, nós fomos no hospital e buscamos de hora em hora o que tinha acontecido com a minha mãe pra gente ver se tinha acontecido alguma coisa, né, do motivo do falecimento dela. Não tinha nada. Meu Inclusive, Deus. ela acordou depois, ela Conversou perguntou com os médicos, ficou feliz como que por não ter tava. morrido, Isso. porque ela tava muito preocupada em falecer na cirurgia. Aí, beleza, ela dormiu. Quando foi 2 horas da manhã, deu a primeira parada nela. Aí os médicos reanimaram. 4 horas da manhã deu outra parada, daí os médicos reanimaram, mas já teve que entubar, e 7 horas da manhã ela faleceu. Meu Então, Deus. assim, não foi algo que a gente... Tanto a morte da minha mãe quanto a do meu sogro e da minha sogra foi algo muito difícil, porque não é algo que a gente espera, né? Os 3 não tinham problemas de saúde, não estavam acamados, não estavam maus, né? Eles simplesmente, de um dia para o outro, partiram. E todos eles, né? Meu pai e minha mãe, foi num período da nossa vida assim que a gente tinha recém-casado, tava se estabilizando ainda, aquele início de casamento. Aí aconteceu tudo aquilo. Daí a gente se levantou desse tombo. Meu Aí, Deus. em seguida, aí depois nós abrimos a marca e tudo mais. Aí a mãe da Daci faleceu. Então tudo isso aconteceu num período assim que atrapalhou muito, querendo ou não, o nosso desenvolver, né? Muito. A mãe dela faleceu recém-lançada a marca. Então, E são os outra? perrengues, querendo ou não, que a gente acaba passando, né? A Que minha ótimo. mãe era a minha maior inspiração para ter uma marca. Porque a minha família, a vida inteira, eles trabalharam com confecção. E eu nunca pensei em trabalhar com isso. Nunca. Então, assim, é até engraçado que um pouco antes dela falecer, ela me passou tudo... o ouro mesmo, sabe? Um dia eu liguei pra ela e tinha um monte de dúvida, eu e o David, e ela esclareceu tudo, ensinou tudo pra gente. E o mais engraçado é que a gente não dava... assim, a minha sogra, a gente brincava com ela, que ela falava bastante, sabe? Essa semana eu falei pra ele, falei, amor, meu Deus, porque a gente tava resolvendo as coisas, falei pra ele, eu só queria ouvir da minha mãe um eu avisei. É. Porque ela tinha falado, filha, faz isso. Eu, não, mamãe, não, quero fazer outra coisa. E a gente sempre falava pra ela, não sei o que, deixa pra lá, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer desse jeito. E ela, não, mas eu já vivi isso, faz assim, Faz assim. E a assim. gente não dava ouvido. E nesses últimos dias de vida dela, e realmente foi nos últimos dias, a gente ligou pra ela passou todo o processo, falou, ó, você faz isso, faz aquilo, procura tal pessoa, fala com tal pessoa. E nós fizemos tudo o que ela falou depois que ela faleceu. E deu tudo certo. Então Tudo. foi, querendo ou não, foi assim, ela parecia que ela sabia que ela estava indo mesmo. Ela faleceu e dia ela 26. deixou tudo claro, né? Né? Pra onde nós tínhamos que ir. Sim, ela faleceu dia 26. E no dia 23 eu passei a tarde inteira conversando com ela e ela me explicando sobre a minha logística que eu tinha que mudar. Aí, por fim, hoje, agora... Eu te dou uma mentoria Eliseu, antes de sim. partir. E eu acredito, assim, que quando você tiver meio... Que tem os momentos que a gente quer dar aquela desanimada. Sempre. Você pensa nela te dando força e isso é um combustível, né? É igual você falou, né? Que queria, essa semana que deu problema nas coisas, ela queria falar. Eu só queria ouvir eu avisei. Eu só... porque, assim, é engraçado que as nossas conquistas, né? É fato. A gente cresce, os nossos pais sempre fazem tudo pra dar tudo pra nós, né? Pra gente sempre viver bem. E quando a gente cresce,
isso é uma coisa que me machuca bastante, de certa forma, por não ter mais os pais do David, nem a minha mãe, né? Eu até brinco com meu pai, falo, papai, pelo amor de Deus, o senhor tem que se cuidar, o senhor se cuida. Nem que o senhor não quisesse, agora o senhor tem que viver até os 100 anos. Porque a gente cresce, a gente quer dar uma oportunidade de vida melhor pra eles, né? Verdade. A gente Certeza. crescendo, a gente quer fazer tudo por eles. E é aquela coisa, né? A gente estava falando ontem sobre propósito, o que te move, o teu grande porquê, o que te tira da cama. E eu acredito que tem 3 níveis. O primeiro nível é o eu. Então, eu quero adquirir isso, eu quero ser aquilo. Então, não tem nenhum problema. Geralmente, quem está começando do zero, ele quer resolver muitos problemas no nível do eu. Agora, já tem em seguida o nível do nós. O nós é os seus, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, filhos, pai, mãe. É o nós, é o primeiro nível. Mas existe o todos nós, que é quando o cara leva para o último nível mais hard, né? Daí o cara cria projetos como a Reserva criou, né? Que é para todos nós, a cada roupa que você compra, você contribui com um prato de comida, ou a cada 5 peças, um prato de comida, eu acho que é. E a gente fez o projeto 4x4, né? Que também envolvia. E o projeto 4x4 veio também, a pessoa comprava uma peça, a gente doava uma cesta básica. E veio a ideia do 4x4 por causa do carro, né? A caminhonete traçada sai de grandes atoleiros, né? E tem muita gente que está no perrengue ali sofrendo. Então, uma cesta básica para quem não tem nada é astronômico. Então, tem o nível do todos nós. E tem gente, o Jerônimo também tem aquela dele, ele criou um projeto para todos nós, que é assim, um dia é a meta dele, né? Um dia sem fome no mundo inteiro. Então, assim, tá longe, óbvio, de alcançar o resultado, mas o que eles estão fazendo tá chacoalhando o país já, né? Caras muito grandes fazendo isso. Então, o que tira a gente, às vezes, da cama tem a ver com eu, o nós ou todos nós. E eu achei legal essa colocação, aprendi isso aí com o Jerônimo. Ele tem essa visão ampla, né? Porque tem gente que acha errado, às vezes, você desejar, sei lá, um carro de luxo, um triplex. Não, meu sonho é ter um apartamento assim, ou fazer uma viagem dos sonhos. Acha que todo objetivo tem que ser muito nobre, tem que sempre beneficiar alguém. E não é errado você, se te move hoje desejar uma BMW, você pode desejar também. Porque às vezes você está no nível de sanar algumas necessidades ali no nível do eu, né? Mas logo vem o nós e o todos nós. Eu estava falando sobre isso essa semana. O pessoal que... Tem muita gente que fala, o dinheiro é o mal de todas as coisas. Mas não é. Nem você falou, né? Como que... Se você quer dar uma vida melhor para tua família, se você não tiver dinheiro, você não consegue. As pessoas falam, dinheiro não é tudo e tal. Eu tava vendo, inclusive, um podcast. Dinheiro não é tudo. Aí ele fala assim, não, dinheiro é sim. Porque só que basta você saber usar. Porque quando você ganha dinheiro, você não quer dar uma vida melhor pra sua mãe? Você, às vezes, não chega uma sexta-feira à noite, você tem vontade de comer alguma coisa, sabe, diferente. Levar a tua família pra passar o final de semana em um lugar legal. Então, isso, querendo ou não, move o dinheiro. É tudo pra nós hoje em dia, se você for ver. A forma que ele é usado... que acaba diferenciando, né? É um veículo necessário, né? Você precisa do dinheiro, ainda que não tenha o coração nele, né? Exato. Mas ele é necessário, é indispensável. Igual eu ouvi do Anderson Luiz, né? Ele falando, é muito melhor eu me estressar porque eu perdi o avião, o voo que eu ia para Dubai... do que eu me estressar com a pilha de boleto que tem para pagar, não tem dinheiro, né? Sim. Exatamente. Então, de estressar você vai de qualquer jeito. O nível de estresse que a gente quer. Esperar um voo. Perder o voo, né? É verdade. Qual é a dica que você dá para uma pessoa que está começando aí nessa questão de influencer, né? Que antigamente a TV que tinha audiência, né? E a rádio. Hoje, qualquer pessoa anônima pode se tornar conhecida, pode construir a sua audiência, pode se tornar um influenciador. O que é um influenciador? É a pessoa que influencia as pessoas através das redes sociais, né?
que consegue esses, vamos dizer, seguidores, discípulos mesmo, que o que você fala, a pessoa compra, o que você comenta é uma verdade para as pessoas. Então, assim, existe uma responsabilidade até. Hoje o influenciador ele tem uma responsabilidade, porque ele pode influenciar para o bem ou até para o mal essas pessoas, né? Mas qual a dica que você dá, então, para as pessoas que estão construindo audiência? Eu sempre acho que as pessoas precisam buscar um diferencial. Hoje tem muita concorrência, então você precisa ter um diferencial. Eu quero contratar uma influencer. Tá, mas qual o seu diferencial? O que você faz para chamar a atenção de uma marca? Então, sempre buscar muito conhecimento, sempre estar aí atento, né, às diretrizes do Instagram, às atualizações. Porque, por exemplo, a internet muda todo dia. Todos os dias. Então, um dia que a gente deixa pra lá, a gente acaba perdendo. Por exemplo, antes, as fotos bombavam, né? Sim. No Instagram. Hoje, já não tanto. Por Verdade. quê? O Instagram criou o Reels, né? Então, hoje, quem não faz Reels... Tá fadada ao fracasso. Tá. Ser diferente eu acho que é a função principal de qualquer empreendedor. Com certeza. Porque não tem muito a ver com o que você faz, o que você vende. Tem a ver com como você vende. Por Exato. exemplo, você recentemente lançou essa nova coleção e foi um sucesso astronômico. Mas você lançou diferente. O como você vendeu foi diferente de muita gente. Até eu queria que você comentasse como é que surgiu a inspiração para construir essa coleção e também sobre como você fez em uma live, nesse lançamento, um resultado tão astronômico. E a galera que acompanha a gente aqui, eles querem o ouro. Então aqui você vai abrir o ouro agora para nós. Opa, é assim. É isso aí que a gente gosta. Bom, eu até estava comentando, né, com um pouquinho antes, sobre essa questão da gente fazer um negócio bombar. Primeiro, a gente tem que jogar aquilo lá na rede social, por exemplo. Só gatilho, um né? parênteses aqui. Gente, presta atenção, uma dica de ouro que ela vai dar agora, gratuitamente. Isso aí. Isso aqui é um curso, vale dinheiro isso aqui. Ela vai entregar gratuitamente. Você tá com um estoquezinho parado às vezes aí. Isso. Precisando vender e a internet, recurso na sua mão, no celularzinho. Ela vai te ensinar como você fazer uma venda astronômica, liquidar teu estoque. Imagina, Sem sair de imagina casa. só, Sem sair né, de Gideão? casa. Uma pessoa com um celularzinho de 6, 7 conto no bolso, parado, sem usar esse Não. celular pra fazer Meu dinheiro. Deus. Pra fazer A dinheiro. gente tava falando isso aí. Quem tem um celular e não usa pra ganhar dinheiro, tá perdendo tempo. Mas assim, pra fazer... Quando a gente foi criar a marca, até fica aí uma dica pro pessoal, para quando quiser lançar alguma coisa. Nós começamos com um suspense ali no Instagram, né? Eu falei pra eles, gente, eu tenho um projeto novo aí pra lançar, e eu acredito que vai ser uma coisa bacana, vocês vão gostar, mas não vou falar pra vocês o que é não, agora. Vou ter que esperar uns dias aí. Nisso o pessoal já ficou doido, né? Não, Andácio, meu Deus, como assim e tal... E aí, beleza. Eu Normalmente o público tá ali todo dia. Todos então, os eles dias. todos os dias eles buscavam. Tinha gente que começava chegava na família, né? E nos próximos, nas verdade. pessoas próximas. Ô, e aí, Falou, o você que, tá que é esse sabendo? projeto que a Dan está fazendo? Conta Eles aí vão pra fazer uma gente. viagem. Pra onde que é essa viagem? Isso. E a gente combinou, falou, quem contar, nós vamos sentar e conversar aí. É. Não pode Na contar. verdade, a gente fez o seguinte, eu falei pro pessoal que eu ia fazer uma viagem. Então eu comecei a fazer um suspense da viagem. Que quando eu comecei a tirar fotos, lá em 2016, eu brincava com meu primo. Eu falava assim, B, um dia, ele falava pra mim, falou, só um dia nós vamos tomar um cafezinho lá na Torre Eiffel. E vai valer a pena tudo isso aqui que a gente tá passando. E a gente sempre brincava isso aí, do cafezinho na Torre Eiffel. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, falei, gente, então eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E a gente vai fazer uma viagem. Pra onde que será que é essa viagem? E fiz um suspense aí durante uns 40 dias. Vocês acham que eu Só quis que matar nisso, o pessoal ou não? a gente já estava com o projeto da marca. Tinha Já. acabado de E a pensar ideia era lançar lá Em em Paris. Paris. isso, fazer Olha, o lançamento da marca em Paris. Com a viagem. É. Porque a gente pensou o seguinte,
isso foi um dos diferenciais que nós pensamos, né? A gente vai iniciar num nicho que já tem muita gente. Exato. E pessoas grandes, que na moda evangélica tem muitas influencers, blogueiras ali que já tem marca que são grandes. Que o pessoal faz fila ali na pré-venda esperando meia-noite só para comprar a roupa delas. Então a gente pensou, como que a gente vai invadir um campo que não é o nosso campo e ter sucesso nesse lançamento? Já que, Então né? aí a gente pensou, então, vamos chegar fazendo, né, um alvoroço no pessoal. E foi esse suspense que a gente fez. Aí Astronômico. comecei a fazer esse suspense da viagem e tal, pra vocês terem base. No dia que a gente tava no aeroporto, gente, lá em Guarulhos, foram pessoas no aeroporto de manhã. O nosso voo era de noite, a gente chegou de noite lá. Foram pessoas de manhã no aeroporto pra ver quais os voos internacionais que tinham. Né? Uma É porque, Até assusta, né? sem querer, eu acho que a gente soltou um pedacinho da passagem ali na hora que a gente postou foto. Soltou um pedacinho da passagem. Daí eles pegaram o número do voo. Olha isso. Você vê o nível que as pessoas chegam. Eles pegaram o número do voo e foram no aeroporto pra ver mais. Não, era o horário do voo. O horário do voo e foram no aeroporto ver aquele horário do voo, qual voo que tinha, pra qual país. E daí o pessoal começou, vocês vão pra tal lugar, vocês vão pra tal lugar, tem horário nesse voo, assim. Aí, por fim, chegamos em Paris, né? Aí quando a gente deixou pra... Aí eu cheguei lá, postei, gente, cheguei. E eu vou postar pra vocês só quando eu estiver no ponto principal, no ponto turístico da cidade. Aí na hora que eu cheguei lá em frente à Torre Eiffel, fiz um vídeo, inclusive, nossa, meu Deus, a gente vê, dá nem sei explicar os sentimentos, né? Pulando lá em frente. Realização de um sonho, Sim, né? realização Um dia de um você sonho. idealizou e falou, eu vou fazer lá na Torre Eiffel. E olha só o poder, né? De você determinar alguma coisa para sua vida. Uhum. Não é assim, se der, eu vou... Não, eu vou estar lá. Chegamos lá na Torre Eiffel e aí, durante a viagem, eu falei pro pessoal que não era só a viagem, né? Que no fim da viagem, eu soltaria uma outra novidade. Então, eu ia ficar em Paris 10 dias. Então, quem quisesse saber dessa novidade, teria que me acompanhar os 10 dias. Que eu poderia soltar a qualquer instante, né? Essa novidade. Aí, quando foi no último dia da viagem, que o pessoal achou que eu ia contar, eu falei, gente, não vou contar agora. Agora nós vamos começar uma contagem regressiva pra eu contar a novidade pra vocês. Então, quando o público achou, tava todo mundo ali esperando pra eu soltar a novidade. Eu dei uma seguradinha. Falei, então agora a gente vai começar a contagem regressiva. Aí o pessoal começou a contagem regressiva junto com a gente, né? É porque isso no Instagram hoje em dia, o pessoal fica... E querendo ou não, você no Instagram você precisa do quê? De engajamento, você precisa de interação. O público tem que estar ali contigo. Se você for lançar um produto e não ter, que nem nós estávamos falando, não ter público, né? Gatilho tem forte que ter audiência. da antecipação. Tem que ter audiência. Você gerou engajamento e durante todo esse processo e o sucesso na hora do lançamento é muitas vezes maior, né? Aí chegou a contagem. Pode falar. Não, eu ia falar que a probabilidade de sucesso é certeira. Não tem como dar errado. Não, se fizer bem feito, não tem mesmo. Aí eu fiz a contagem regressiva e ia dar dia 1º de fevereiro. Aí, dia 1º de fevereiro, às 8 horas da noite, eu contaria o que era a novidade. Aí, quando foi... Meu Deus, aquele dia, o pessoal me mandava, falta 8 horas, falta 5 horas, falta 10 minutos. Aí, quando foi 8 horas, eu lancei um vídeo em frente à Torre Eiffel, contando um pouco pro pessoal, né? De tudo, como a marca começou, que era o meu sonho, que eu tava em Paris, né? Realizando esse sonho. E aí, postei esse vídeo. Quando eu postei e eu abri o Instagram da marca, no mesmo dia, nós batemos 10 mil seguidores. Em menos de 24 horas, a gente tinha batido 20 mil seguidores. Em menos de 24 horas. E o pessoal, tinha um pessoal lá em casa Nossa, deles, que pegavam incrível. o celular assim, E eles atualizando. atualizavam. E falava, gente, mentira, esse aqui não tá acontecendo. Bugou. Astronômico. E o negócio ia E crescendo. outra coisa, Uma probabilidade. o dia que Deus preparou que aquele irmão foi lá em casa, ele falou bem assim pra mim. Deus dava pra ele falar assim pra mim. Falou, Daça, quando você lançar, vai ser algo tão astronômico. Astronômico, como vocês dizem isso. Vai ser algo tão astronômico que os números vão começar a subir. Eles vão subir, vão subir, vão subir.
E quando você começar a ver isso, você vai lembrar dessa pregação. Olha só. Quando a gente bateu 10 mil seguidores, eu olhei o celular assim, porque não tinha dado nem 24 horas. Não, 10 mil tinha batido No dia. A gente lançou, acho que era 8 horas, né? Isso, até meia-noite já tinha batido. Daí eu olhei assim no celular e lembrei. Falei, meu Deus, olha E a aí. sua marca é a Daça Brás mesmo. Isso, é Concept Adassa Brás, que é conceito, sim. né? E eu fui comprar um vestido seu para minha esposa, né? Porque ela é tua seguidora também. Aham. Para dar de presente para ela, e vi alguns modelos, e tem um que ele era bem diferente, assim, eu fiquei com aquela memória, aquela imagem do vestido na memória. E daí fomos fazer uma palestra em Bauru, eu e o Gideão, e fomos também num ajuntamento, num culto à noite na igreja, e eu vi a pessoa usando aquele vestido. Não acredito! Reconheci lá em Bauru, né? Meu Deus! Você deve ter muita cliente lá. Tenho. São Paulo é o meu público mais forte. Olha em São só. Paulo. Que legal, né? E é um Fiquei feliz vestido por bem vocês. marcante. Nossa, Né? meu Aquele Deus. vestido que não tem erro, é único aquele modelo, né? Eu fico... ainda é muito assim... Quando a gente vê, eu fico muito feliz. Meu E você Deus. se inspirou em alguém, assim? Como você falou, no meio evangélico tem muita gente. Aham. Que se quiser citar, pode Ah, citar. com certeza. Ó, a maior inspiração, na verdade, que hoje, inclusive, são muito fortes, né? No ramo aí de moda feminina, moda evangélica, é a Thaís Rodrigues, né? Sim. Ela é de São Paulo. Tem também a Paula Santana, que, inclusive, meu Deus, eu conheci ela pessoalmente quando eu trabalhava fazendo divulgação para as outras marcas. Ela sentou, conversou comigo, me deu muitos conselhos. Inclusive, hoje ela tem também a marca Na dela. época ela nem tinha ainda. Não, na época ela não tinha também. Então, acho que a Thaís Que Rodrigues legal. e a Paula Santana. Você se inspirou em algumas pessoas e tem muita gente que vai se inspirar em vocês, na história de vocês. Amém. Como a gente direto recebe, né, Gideão? Hoje ainda, né? Você me mostrou alguém, na live, alguém comentando, comecei a vender roupa, vendo a história de vocês e tal, e tô prosperando, fiquei muito feliz. E você sabe que a gente é amigo da Thaís Rodrigues, né? Não acredito. De infância, a gente conhece elas desde pequenininho. Imagina. Somos amigos da família, assim. Pensa numa família querida, Gente, que astronômica. legal. Desde os que legal. avós, os pais, os tios. A gente, de vez em quando, tem em São Paulo, encontra a família deles, são astronômicos. Nossa. Quem sabe um dia Thaís Rodrigues aqui, Gideão, Oxe, e a claro. Tamires aqui. Meu Deus. Não, Aí é vamos falar sucesso. que é astronômico mesmo. Aí, ó. E você Chique falou demais. ali que é algo astronômico. Eu acho que é algo astronômico, né? Jesus disse que nós temos que brilhar como astros no mundo, né? Aí. E eu acho que é daí que veio o astronômico, né? A gente nem sabe direito a origem, mas pegou esse negócio. Tá até na xicrinha, ó. Tá aí, ó. Ser Mas- astronômico, gente. Seja É, astronômico, por exemplo, eu cabelinho. fico imaginando o orgulho que o seu pai deve ter de você, que a sua mãe teria de você, o que seus pais teriam de vocês. Porque do nada, cara, foi criado algo grandioso que inspirou milhares de pessoas, não só a se vestir melhor, a usar o que vocês produzem, mas que motivou elas a tirarem o projeto delas do papel. É verdade. Exatamente. A dar um passo além. E eu acho que se nossos pais ficam orgulhosos, ou alguém que nos acompanha, os que nos acompanham ficam orgulhosos, imagina Deus, né? Porque na minha concepção a gente não está aqui a passeio. Nós temos uma missão na Terra e nós temos que fazer a diferença. É verdade. Se você for muito bem sucedida no seu negócio, quanta gente que vai sair da zona de conforto se inspirando em vocês. Se você for uma pessoa que conquistou um elevado poder aquisitivo, quantas pessoas você vai poder ajudar, contribuir? Não é? Então, eu acho que tem muita gente parada. O Seja Astronômico, ele nasceu com essa missão. Não importa o nível que você aí que está ouvindo agora esteja, você pode ser astronômico também. A gente geralmente cria uma distância entre as pessoas que a gente vê nos vídeos, né? Meu Deus, esses dias um cara cumprimentou a gente ali embaixo, o coração dele palpitando. Ele falou, não acredito que vocês estão aqui. E a gente ficou assim espantado, eu principalmente, porque eu apareço menos do que o Eliseu. O Eliseu, a gente vem construindo a autoridade dele há bastante tempo na Filato, né? Eu comecei a aparecer mais agora no Seja Astronômico. Então acho incrível a história de vocês, é para isso que nasceu o Seja Astronômico. E eu queria que você falasse, o David também, sobre alguém que quer começar alguma coisa, mas não sabe por onde.
talvez até já vende alguma coisa, talvez até começou algum trabalho, às vezes até de influencer, mas tem lá pouquinhos seguidores, zero engajamento, ou tem muito comerciante que tem vergonha de colocar a cara na tela do celular, né? Só citar um exemplo que aconteceu com nós, que nem o Eliseu comentou da live, que foi um sucesso, e realmente foi um sucesso mesmo, que a gente esgotou muitos modelos. Tivemos mais... Fala pro pessoal. Nós tivemos mais de 100 pedidos em 3 horas e pouco de live. Ou seja, então, o que normalmente uma marca iniciante vai vender aí no mês inteiro. E isso incrível, incrível. É que a gente fala de inspirar outras pessoas, né? A gente estava passando por um momento difícil de venda mesmo e, de certa forma, Deus deu essa luz para nós, que é uma coisa importante, de quando Deus dá a luz, a gente também tem que levantar e falar o que eu vou fazer para não estar girando, eu vou ter que fazer algo diferente. Inovar em alguma coisa para fazer vender. E nós fizemos essa live, foi um sucesso, vendemos muito bem. E conversando com um amigo, que ele também tem loja, e também ele estava naquela semana... Muito provado, né? Ele estava muito provado e reclamou também, falou, nossa, está bem fraco de venda. E daí eu peguei e mandei para ele, porque ele estava junto com nós, participando do mesmo culto, quando Deus falou que aquela semana ia fazer um movimento. Foi uma semana que antecedeu a live. E ele estava lá, e daí eu peguei e mandei pra ele, falei assim, fulano, foi um sucesso a nossa live, olha isso, e mandei pra ele os pedidos e tal. Ele falou, meu Deus, David, que glória, eu vou fazer também. Foi no outro dia, eu acho, né? Um dia depois. Não, acho que uns 3 dias depois. 3 dias depois ele fez uma live shop também. Sucesso. Foi um sucesso, vendeu. Aí quando encerrou a live ele mandou pra mim, falou, David, olha isso daqui, vendeu todo o nosso estoque. Então, querendo ou não, um empreendedor vendo outro e se inspirando. E olha só que legal, você teve prazer de compartilhar algo que deu certo. Antigamente as pessoas tinham uma crença assim limitante que tinha que esconder. O que deu certo para mim, eu não posso contar para ninguém a receita do bolo. Até a gente ouviu aqui a Sabrina, né, da BK, que veio participar também no podcast, que ela não esconde as receitas, né? Falou, acho que cada um é único. Quer fazer, pode fazer. A minha história. Isso é muito bonito, né? A gente também nunca teve medo de contar nossa história. Cada vez a gente quer ter oportunidade de compartilhar mais o que está dando certo para nós. Isso é se conectar com a escassez, né? O cara tem medo, quer segurar um monte de coisa. Quanto mais você compartilha, mais transborda. Exatamente. Quem verdadeiramente é uma fonte nunca se preocupa com isso, né? Ele sempre vai jorrar, né? E mais indiferente, né? A gente sempre fala isso, tem campo para todos. O sol nasceu para brilhar para todo mundo, né? Viu, mas você falou que postou um vídeo, daí foi live. Eu queria entender melhor, eu acho que até a galera queria entender melhor como é que foi isso daí. Foi uma live, mas você postou um vídeo contando a história do lançamento. Foi um vídeo em Paris. Ah, tá. Daí eu fiz um vídeo, né? Postei o vídeo lá em frente à Torre Eiffel, contando sobre a história. Falei, a partir de hoje, então, está aberto oficialmente a marca Adassa Brás. Então agora, né, eu vou ter uma loja, uma marca de moda feminina. E aí, beleza. Aí, quando eu soltei o vídeo, antes, na verdade, de soltar o vídeo, eu fiz uma live. Aí eu fiz uma live explicando um pouquinho mais pro pessoal e tal. Aí soltei o vídeo. Aí, nesse momento, foi que o Instagram estourou. Aí ele cresceu 20 mil seguidores em menos de 24 horas. Aí agora, recentemente, eles fizeram uma live shop. Exato. Uma live só de vendas. Live shop. Foi que separado. aí esgotou todo o estoque. Que foi isso, foi feito há 2 semanas atrás? Não, acho que não mais. Foi dia 3 de agosto. Essa live foi no início, quando eu fui contar sobre o projeto. E como é que funciona a live? Se nós temos muito pequenos empresários que estão nos acompanhando. Às vezes, se alguém quiser fazer essa técnica, qual é a lógica? Já fica uma dica muito legal, porque o que acontece? A nossa loja é e-commerce, né? É online. Então, a gente tem aqui o nosso escritório em Toledo, que o pessoal da região de Toledo pode ir ali, pode provar a peça, a gente leva o condicional. Mas o nosso público maior, mais forte, é online. Então, o que a gente pensou? Nós não vamos ter condições, até porque assim, eu não imaginava que a live daria tão bom assim quanto deu, entendeu? A nossa meta ali, meu Deus, era bem baixinha. Tanto que, olha, vou contar um perrengue aqui, gente. Eu prometi brinde pra todo mundo que comprasse na live. Porque eu falei assim, vai dar o quê? Uns
10 pedidos, né? Não, Sei na lá. nossa cabeça não ia dar nada de pedido. E a Meu gente tinha lá, Deus. acho que... no Aí eu máximo falei, eu tenho 30 brindes. uns 20 brindes. Então, se 10 comprar, já tô com uma margem de erro, né? Beleza. No outro dia, eu tive que comprar mais de 70 tiaras. Meu Deus. Porque eu tinha prometido tiara de brinde e daí... Um deu atrás de mais tiara. 100 Tiara. pedidos, é. Ah, já tinha. Aí deu mais de 100 pedidos, então eu tive que fazer isso aí. Mas é o seguinte, enquanto eu estava na live, eu vestia todos os meus vestidos e aí eu deixei o desconto ativo no site durante a live. Então, quem comprasse no site durante a live, comprava com aquele desconto. Incrível. Aí a live encerrava, o desconto encerrava também. Então a gente não tinha essa preocupação de, por exemplo, estar respondendo o cliente, né? É, que normalmente o que acontece? O pessoal que faz live shop, que nem vocês vão fazer, é que vocês já têm um site hoje. Mas você faz a live shopping, você coloca lá a peça e fala o valor. Fala, essa peça aqui é R$20. Tipo um leilão. Quem vai querer? Isso, daí o pessoal, eu quero. Daí uma pessoa vai lá, anota, chama no Instagram ali e essa pessoa faz o pagamento. Só que como nós temos o site, então nós falamos, nós não vamos dar conta de responder todo mundo ali na live ou no WhatsApp. Vamos direcionar todo mundo para o site. E é uma coisa até importante que eu falei para o Eliseu esses dias, de acostumar o seu público com o seu site, querendo ou não, porque tem muita gente, se você acostuma o público ao WhatsApp, que normalmente o pessoal gosta de ser atendido por uma pessoa. Para quem não tem o e-commerce, É. manda pro WhatsApp. Isso, Quem manda. tem, manda para e-commerce. E é aquela questão, você tá ali, o site vai fazer todo o trabalho de às vezes 1, 2 pessoas, né? Então o que a gente fez? Jogou tudo no site. Compra no site, o pessoal... Aí um pouco antes de fazer a live, a gente trabalhou isso no Instagram. Isso. Foi um gatilho avisar, que a gente... De antecipação. De Isso. antecipação. Falou, pessoal, são peças limitadas, vocês vão lá, já façam o seu cadastro no site, deixa tudo prontinho, porque na hora que fazer a live, que Você só iniciar, compra a peça. você só compra a peça. E aconteceu isso, o pessoal abriu a live, o pessoal correu pro site e já comprou. E daí lá na live a gente via, eu fui tentar comprar a peça, esgotou. Aconteceu com uma cliente, ela comprou e ela, acho que deu como cancelada, ficou aguardando o pagamento. Quando a gente encerrou a live, ela falou pra mim, tá aguardando o pagamento, eu vou tentar comprar de novo. Daí eu falei, então, cancelei o pedido dela, automaticamente as peças voltam pro estoque, né? Quando eu cancelo o pedido, voltou pro estoque. Aí, coisa de 1 minuto, eu cancelei a venda dela e falei, pode comprar de novo, a sua peça vai voltar pro estoque. Uma outra pessoa foi e comprou no lugar dela, Olha ela só. ficou sem a peça. Olha Que só. legal. É sinal do sucesso que foi, né? Agora, eu estava me lembrando aqui, o Gideão falou uma parte sobre o carinho das pessoas, né? E vocês têm seguidores que são muito conectados a vocês e engajados, e prestigia o trabalho de vocês, manda lá um texto elogiando. Isso é muito gratificante, isso é como um combustível que te dá força para continuar, ainda que tenha os perrengues, como vocês disseram, né? Aconteceu um fato com nós aqui na loja, que a gente fez uma campanha, acho que foi esse ano, né, Gideão? Rasgando as camisas na Filato. A gente queria dar um nome para nossa campanha, e fica a dica aí, a gente já falou em outro vídeo. Eu vi Que as outro bem pessoas- legal que vocês fizeram, eu abaixar as calças, né? Por Rapaz. favor, esse negócio de colocar promoção, liquidação, queima de estoque, isso aí já era. Nós temos que dar um nome para a campanha. Verdade. Né? E a gente faz isso aqui na Filato. E nessa campanha das camisas, o foco era vender camisas, que era o mês das camisas, rasgando as camisas na Filato até o vídeo. O Gideão, eu vou e puxo a camisa. Ele rasgou, a camisa estava por baixo, que eu não queria ficar nu. Tinha uma camisa top, aí colocou uma camiseta por baixo, catou e rasgou até a de baixo. Filho. Tanta violência, o homem foi... Olha a carinha dele ali. Enfim, você Rasgou acredita minha que camiseta. veio um cliente de Marechal Cândido Rondon, acho que é Marechal, salvo erro, e ele veio, chegou na loja e tal, e com a camisa na mão, né? Com a dele? Aí os meninos me chamaram, tal, fui lá, cumprimentei ele, cara, eu sigo vocês e tal, mudou minha vida a partir que eu comecei a seguir vocês são uma influência muito forte para mim, símbolo de superação, de sucesso. Olha aí. E eu trouxe a minha camisa que eu queria rasgar com você aqui. Aí eu falei, meu Deus. Ele tava abrindo falei, mão das coisas velhas pra vir fazer o coisa vídeo, nova, então. né?
Top. Mas por que você quer rasgar aqui? Ele falou assim, porque essa camisa, inclusive era uma camisa com uns desenhos bem feios, assim, tal, meio de sabe, um negócio bem estranho. Eu vi essa parte. Então, e ele falou assim, essa camisa representa um passado que não foi bom. Que eu era uma outra pessoa, eu estava meio em caminhos, né, tortuosos aí, e eu estou numa nova versão, numa nova fase, sou um novo homem. Então, eu quero rasgar, porque quando eu rasgar essa camiseta aqui, quer dizer que eu estou rasgando aquele passado que nunca mais vai existir. Eu não sei o que ele fazia nesse passado, né? Mas... Rapaz, Top, aquilo foi né? muito forte. E aí eu fui, peguei de um lado da camisa e ele do outro, e nós rasgamos juntos aquela camisa. Então isso é muito gratificante. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. E as pessoas que não gostam? Porque nem todos que seguem... Tem os gostam. haters, né? Tem. Os haters. Miseráveis. Sempre. Devem bombardear vocês, mandar coisa. Como é que vocês lidam com isso? Porque tem dia que você tá mais sensível, né? Olha, de verdade, hoje não me atinge muito mais, não. Antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar, o David sabe, eu sou uma pessoa muito chorona. Então, assim, nossa, o pessoal começava a mandar as coisas, eu já abria a boca e chorar. Atualmente, a gente, assim... Aprendeu a lidar. Eu aprendi a lidar porque o que acontece? Igual, em várias situações que acontecem até na vida mesmo, por um exemplo. Quando alguém sai falando alguma coisa de você, que você sabe que não é verdade, adianta você ir bater de frente com a pessoa? Não adianta. Não adianta. Eu vou chegar lá e vou falar, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa que você fala. A pessoa vai olhar pra mim, na cabeça dela, vai falar, não. Eu vou fazer o quê? Perder meu tempo. Eu vou perder meu tempo, vou ficar nervosa, discutindo, né? Uma coisa que não vale a pena. Então, hoje, eu sei das minhas verdades, eu sei a pessoa que eu sou, entendeu? Eu sei o que tem dentro do meu coração, então, pra mim... Astronômico. E as pessoas, elas de algum modo se incomodam um pouco com o isso teu também, sucesso, com o seu crescimento. Esses dias, uma pessoa abriu uma caixinha, daí a pessoa perguntou assim, me indica um livro. E aí eu quis dar uma filosofada no assunto, eu tive uma visão ali, né? Aí eu falei assim, viu, indicar um livro, o meu modo de ler livro é assim, ele é sempre uma resposta para uma grande pergunta. É uma questão que eu preciso resolver, que eu preciso aprender. Então, livro para mim é um remédio. Então eu preciso do diagnóstico para eu dar o remédio. É igual você chegar no médico e pedir um remédio para ele receitar, mas ele não fez o diagnóstico. Então você precisa fazer um exame, uma tomografia, sei lá, alguma coisa, nem que seja um exame clínico, né? Eu falei, então... O que você precisa? Com base nisso, daí dei uma dica de como ele poderia encontrar o livro a partir da necessidade, da maior dor que ele tem naquele momento. Aí uma pessoa, como sabe que nós somos, servimos a Deus e somos evangélicos e tal, aí ela pegou e respondeu, nossa, tô frustrado, achei que você ia recomendar a Bíblia, você não... sinceramente tô decepcionado. E mandou um textão me moendo, assim, né? Detalhe, só um parentezinho. Não segue, mas nunca deu um elogio, nunca bateu uma palminha, Só nunca tava esperando. Nunca Só falou esperando, algo positivo. Pra Olha como tava tem esperando maldade pra no coração da criticar pessoa. Ela pegou criou, porque nem tem fundamento isso, para poder... Então, e é assim, qual que é a minha visão? Eu poderia recomendar, acho que a Bíblia, ela se encaixa em qualquer diagnóstico, ela é bom para tudo, né? Com certeza. Todavia, se você tem um problema específico de gestão financeira, está em dívida, em apuro, nunca sobra, sempre falta, eu talvez preferiria que você lesse Pai Rico e Pai Pobre, num primeiro contexto. Por quê? Primeiro porque lá tem princípios bíblicos, né? Só que está de uma maneira muito mais organizada, mais clara para a pessoa absorver. Direto no objetivo, né? E cá entre nós, a leitura da Bíblia não é para qualquer um. Exige uma certa habilidade, especialmente para aqueles que leem como a gente lê, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que é uma tradução bem difícil, pesada. Agora, a leitura na linguagem de hoje, apesar de perder, alguns sentidos se perdem, é muito mais fácil de assimilar. Mesmo assim é desorganizado, assim, não tem... Então a Bíblia você tem que ler o tempo inteiro para tudo, acho que é uma prática maravilhosa. Mas conforme a necessidade, se você tem um problema de gestão,
problema de gestão. Eu prefiro indicar o livro Execução. As 4 disciplinas. Conforme o contexto, se você é um cara que tem problema de relacionamento e tem que lidar com muitas pessoas, eu prefiro indicar Dale Carnegie. Lá tem princípios bíblicos, só que de uma maneira organizada para esse problema. E daí o cara veio e me moeu. Acabou comigo, cara. Daí eu peguei e pensei e falei, não, essa eu não vou deixar barata. Eu vou responder isso aí. Normalmente a gente ignora, mas essa ele gastou um tempo. Eu falei assim... Tem aqueles dias, né? Tem gente que pega a gente naqueles dias que a gente fala, não, vou ter que responder. E um dos, assim, das causas, né, de não ter, é raro também, né? A gente não tem muito haters, que nem você falou, do pessoal criticar e tal. É que eu não sou... É porque você não abre tema polêmico. Ela, né, no caso, não abre tema polêmico. Eu não sou muito ela polêmica, não se posiciona sobre muitas coisas. Porque quando você se posiciona na internet, por exemplo, sobre política, sobre religião... Aí ferve. Não, aí vai ter muita gente pra te apoiar, mas pra te... Pra te moer também. Te moer também. Igual, né, você falou. Você tava tentando ajudar. Então ela não faz isso. Então, a gente também raro. não faz. É raro ter. Dá uma resposta, só pra concluir. Não, aí eu falei assim, mais ou menos assim, geralmente eu recomendo a leitura da Bíblia para pessoas que condenam os outros Olha aí. sem entender direito o contexto e etc top. e tal. Daí entrei nessa linha aí, né? Pra quem julga. Pra quem fica... Pra quem nunca falou nada. É porque como que eu me vejo ali? Eu me vejo numa posição, num sentido ali mais didático da coisa, né? Sim. E daí o cara me condenou, velho, me moeu. Mas é aprendizado, e isso aí tem que entrar no ouvido e sair do outro, né? Fica a dica pro pessoal, se preparem. Como porque lidar quanto com mais hater, né? você vai crescendo, quanto mais você se destaca, quanto mais nome Vocês já fizeram palestra? vai acontecer. Então, na verdade... Participamos de alguma? Deram alguma palestra Não. já? Não, acho Então, que não, palestra é assim, ó. Apesar que até culto é assim, né? Mas é assim, ó. Palestra, você olha o semblante das pessoas e no nosso caso, 99% tá engajado, tá curtindo, tá gostando. Você vê o brilho no olhar das pessoas, mas de vez em quando, Tem um. no meio da multidão, você vê um poço ali que quer te afundar. Só o olhar da pessoa, você já tem que morre. tirar o foco dessa pessoa. E o Não que olha mais. acontece? E a gente, o ser humano, uma crítica pesa muito mais do que 100 elogios, Como cara. pode? Como pode? Como que pode isso aí? Você faz igual- 99% acerto, mas faz um erro, aí todo mundo Né? em você. Exatamente. Daí, qual que é a técnica que eu uso, né? Eu olho para as pessoas que me põem para cima e evito aquilo ali. Esqueço que aquela pessoa existe, porque Evita o toda poço. vez que eu olho ali, Te abala. me abala, cara. Não tem como. Então eu olho para aquelas pessoas que são escadas, né? Que te botam para cima. E aí você ganha aquela moral de novo, né? Sempre falo que cada pedrada que a gente ganha na vida, nós temos que ir ajuntando elas, né? Para fazer aquilo servir de degrau para você ir para o próximo nível. Faz parte. Nem Jesus agradou todo mundo, Pois né? é. Então, eu acho que nós temos que olhar para as pessoas e, como você disse, primeiro para a tua história, para a tua verdade, para quem você verdadeiramente é, e para as pessoas que valorizam o seu trabalho, reconhecem o teu esforço. E o público, ele quer trazer, o pessoal do Instagram, ele quer pegar a verdade deles e quer que você acredite que a verdade dele é a certa e tem que ser essa, né? Isso. E não é assim, a verdade de um é que nem a vida dela é uma, do outro, a forma de ver as Uma coisas coisa é que me deu totalmente- vontade de falar abra uma caixinha no seu stories e responde aí desse jeito, Indique, irmão. né? Meu Deus. Dica a Bíblia é você. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas agora, Sim, de vai lá. respostas rápidas. Vixe, lá vem. Né? Primeira coisa, que conselhos vocês dariam, um responde depois o outro, para quem está começando, que quer começar um negócio, que quer começar alguma coisa? Pode. Conselhos rápidos. Tá. Pra quem quer começar uma coisa, né, empreender, enfim, primeiro passo, ter fé. E segundo passo, não desistir. Desistir nunca pode ser uma opção.
sempre Astronômico. tentar. Não é até dar certo, Não. não é para passar igual eu via os concurseiros tem esse lema, né? Não é estudar para passar, é estudar até passar, Exato. né? Astronômico. E você, David, tem um conselho aí para dar? Rapaz, pra quem quer iniciar, eu acho que a melhor, é que nem a Das falou, você ter muito foco e você saber muito o que você quer. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer e onde você quer chegar, Clareza. Astronômico. Perfeito. Outro ponto é para quem quer criar uma audiência, ganhar seguidores, ganhar inscrito. Todo mundo conselho, quer, tá ouvindo, né? conselhos que vocês Quem podem não dar quer? assim rápido. Inovar. Inovar sempre. É aquela questão. Se você sempre tiver um diferencial, você sempre vai se destacar. Astronômico. Inovar é a chave. é a chave. Eu também sempre falo que você não pode perder sua essência, né? Eu Exato. sempre falo isso pra Das. Que você não pode perder sua essência. Porque quem tá lá desde o início te seguindo, ele tá porque você era aquela pessoa, né? Simples. Tem gente que quer ser tipo um personagem. Ele é um no Instagram e outro na vida real. Só né? E que- a máscara cai uma hora. Exato. Tem que ser natural, né? Exato. Ninguém consegue ser uma pessoa falsa a É. vida inteira. Né? Então, eu falo isso. Mantenha a sua essência. Porque automaticamente você vai crescer. O público vai gostar. Algum conselho técnico para quem quer, por exemplo, ganhar seguidores no Instagram? Reels. Reels é a chave. Stories diariamente. Entendeu? Não adianta nada. Por exemplo, uma pessoa não aparecer nos stories, aparecer eventualmente, uma semana sim, outra semana não. Não adianta, o Instagram vai baixar o engajamento. Entendeu? Então isso é péssimo. Para quem quer crescer, manter sempre um engajamento legal. E o foco principal de tudo, né? Crescer. É aparecer nos stories todos os dias. E no mínimo, postar. E o ideal seria, né? Um Reels, pelo menos, 3 Reels por semana. Seria o ideal. Astronômico. E você falou em inovar e falou em manter a constância, fazer stories e Reels todos os dias. Você tem algum exemplo que você lembra de algo que você inovou e que deu muito resultado, que gerou muita audiência? Porque por que eu estou fazendo essas perguntas? Só para explicar o contexto. Porque a gente fez uma pesquisa com a nossa audiência e todo mundo falou, cara, quando vocês trazem conteúdo prático, aplicável, é astronômico. Então, muita gente falou isso. Então, eu comecei a organizar as perguntas para tentar extrair mais isso, entendeu? Que eu vi, né? Que a gente teve em experiência com a marca. Foi a Live Shop. Live Shop, Que mudou astronômico. muito. Até, inclusive, não fiz ainda, mas eu gostei bastante desse projeto, hein? De vocês, porque, igual, até Rasgar vocês... as camisas, né? Não, que eles Qual? estavam falando sobre da cesta básica, Ah, sim. né? Que vocês disseram que sobre o que nos move. Uma das coisas que me move é isso. É eu pensar que um dia eu posso ajudar mais as pessoas. Entendeu? Top. Inclusive, nós podemos fazer o próximo 4x4 juntos. Rapaz, Apesar de que fechou. vocês podem lançar depois o projeto, né? Mas esse projeto não é para nós. Né? 4x4 é o seguinte, 2 rodas aqui, 2 rodas aí. Aí, ó, fechou. Pra hein? sair do astronômico. Já era. Tá na visão. E unir forças por quê? E aí até a gente podia fazer mais, hein? Por exemplo, a gente sabe, esses dias um irmão... A gente coloca uma meta, tipo, sei lá, sem cesta básica. Eu sei Olha aí. de 3 lugares, só essa semana, que colocaram-me em grupos de vaquinha aí de coleta, né? Eu tô nos 10 grupos de coleta. E você tá em algum? Eu nunca vi. Deus tá multiplicando. Acho que eles acham que eu sou pão duro. Não coloca você. Fala, meu Não, Deus, mas, cara. gente, vocês estão tendo privilégio aqui, hein? Que vocês estão vendo que tá saindo um projeto do Forninho aqui. Do forninho, astronômico. Por Ao isso que vale a vivo. pena ver o pod, né? Isso aí. Ó, uma necessidade no Paraguai, né? Umas Rapaz. pessoas muito pobrezinhas, os irmãos lá. Em Minas, lá naquele lugar de Vale do Jequitinhonha. Jequitinhonha. E no Rio Grande do Sul, meu irmão mora no Rio Grande do Sul, meu irmão mais velho, né? E lá tem muita necessidade, é um estado meio esquecido, assim, né? Eu já fui Então, lá, eu da outra sei vez bem nós como é que é. doemos para a congregação daqui, de Cascavel, e para um orfanato, né, Eliseu? Que legal. Uma parte. Mas já Nós temos uma foto, mas lotou ali de Vocês cesta. foram Né? já num orfanato? Fomos, entregamos. Gente, eu tenho um sonho de Lar conhecer das um orfanato. crianças.
Nossa, eu acho que seria... Lar das crianças. Aqui atrás tem um lar dos idosos, né? Uhum. E a gente até queria fazer uma campanha uma hora envolvendo eles. Agora, você já pensou levar o violão? Nossa! Além de levar uma cesta básica, Chama. Radassa cantar ainda um louvor astronômico. E Pode me você sabe chamar. que na faculdade Vai matar os eu velhinhos fiz um do trabalho, Eliseu, na faculdade eu fiz um trabalho astronômico, assim, com os colegas. Eu estudei, tinha muito adventista na universidade, na Unesp, onde eu estudava. E eles falaram assim, que o projeto na ocasião era a música como fator, não sei onde que saiu música dentro de administração de empresa, né? A música como fator, não sei o que lá, como um elemento na vida dos idosos e tal. E a gente escolheu, não lembro agora o título, né? Faz trocentos anos. E eu sei que nós fomos o grupo todo lá para fechar a conclusão do trabalho. A gente foi e tinha vários músicos, então a gente cantou, tocou músicas do tempo desses velhinhos, Que legal. músicas raízes e tal, nesse asilo lá. Foi incrível, uma experiência astronômica. E dentro do 4x4, você falou agora aqui de inovar. Ele falou aqui, ó, de viver a sua essência. Vocês sabem que nós fazemos isso fora das câmeras, né? Sim. Contribuir, ajudar, viajar, construir Aliás, a gente igreja, nunca casa falou de isso aqui. pessoas. Nós nunca Aconteceu falamos agora. isso. A gente não gosta de falar porque dá a impressão Que que você você faz fala só pra falar. você faz para poder mostrar. E E não não é é isso. isso. Nós Mas- nunca mostramos. E a gente faz sempre alguma coisa e guarda, não mostra, porque eu acho que o mais importante é o Senhor ver, né? Com certeza. Mas acaba que às vezes alguém que tá ali precisa ver, porque eles vendo motiva a Motiva. ajudar também. E Com tem um certeza. outro detalhe. Tem muita gente que quer ajudar, mas não sabe por onde começar. Exatamente. Então, porque o maior trabalho não é nem arrecadar. O maior trabalho é você garantir uma distribuição coerente, né? Uma distribuição que priorize verdadeiramente os mais necessitados e etc. Então, nós nos vimos ali com uma multidão de cestas básicas e falando, meu Deus, e agora? Por onde a gente começa? Então, tem esse outro lado, né? Então, eu acho que seria astronômico a gente Nossa. fazer de novo isso aí, né? Nós- É gratificante, é muito... Nós fizemos um projeto também, há pouco tempo atrás, com uma live também. A gente estava fazendo uma live junto com o Edu. E nessa live ela era voltada para arrecadar fundos para levar doces, acho que era no dia das... Na verdade, não era. Era na Páscoa, Na mas Páscoa, a gente... não era doces mesmo. Era doces, era para levar doces numa Numa aldeia aldeia. indígena. E nós fizemos uma live e durante essa live a gente estava ali conversando sobre várias coisas e a gente deixou o Pix. Quem sentisse de contribuir, mandava aquele valor ali e esse valor seria revertido para comprar esses doces para as crianças. Acho que quantas deu? Deu 8 mil reais Olha que Nossa, a que contribuição. incrível. Só que aí Deus fez muito além. Nós compramos 4 carrinhos, mas assim, lotados. Sabe o que é? 50 ovos de Páscoa, 50 barras de chocolate. A gente comprou tudo. Fomos saindo assim no mercado de prateleira em prateleira e pegando tudo. E aí, Deus preparou que a gente conseguiu comprar os doces para as crianças. Compramos um órgão, com aquele dinheiro que Deus tinha preparado, e mais 2 instrumentos. Um violino, Astronômico, um meu sax Deus. reto, né? Isso. E tudo isso foi... Não, que 2 instrumentos? Foi mais. Foi mais. Eu acho que foi uns 4 instrumentos, fora o órgão. E aí tudo Deus isso preparou não- que a gente conseguiu entregar tudo isso aí nos dias da... Nós usamos o quê? A internet. Gente, Olha, a gente incrível. falava ontem aqui ainda sobre quem nos cerca, quem está sendo a nossa influência, quem nós estamos influenciando, qual o meio que nós vivemos, que isso parece já assim um clichê, né? Muitos falam isso, mas tem muito fundamento. Você vê que aqui as pessoas que estão com o mesmo propósito, o mesmo sentimento, já começa a nascer coisas que ninguém nem pensou nisso e já está nascendo aqui. A minha cabeça já está fervendo. Eu já me lembrei Muitas agora ideias, né? Eu me não lembrei para, né? de uma família que está extremamente assim, provada mesmo, passando quase necessidade, com 6 filhas. Meu Deus. E ele comprou no atacadão umas coisinhas, montou as primeiras cesta básica e mandou mensagem para mim agora, semana passada. Falou, quando precisar de cesta básica, começando a montar umas cestas e vendendo. Olha aí. Do zero. Você vê. E querendo ou não... Já me veio aqui um monte de coisa. Então, assim,
quem transborda, como o Gideão falou, quem lança, né, tudo isso, não que a gente faz algo esperando, mas Deus já tem nos abençoado, mas quando você faz alguma coisa de coração, volta, né? Volta essa E eu acho benção, assim, ó, né? toda Automático. empresa tem que ter um papel social, eu acho. Com né? certeza. Toda empresa tem espaço para isso. É o que move. Né? Enobrece, né? E por isso que as pessoas confundem, né? Vocês estavam falando antes de dinheiro e tal. E a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, ajunteis no céu e tal. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Perfeito. E cá entre nós, a gente tem o coração nas coisas aqui da terra? Não. O problema de ajuntar é para quem tem o coração nisso. Agora, se você faz disso o seu maior tesouro, Aí que tá o aí problema. você compromete tudo. Porque diz a palavra que a raiz de todo mal não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque ele toma o lugar de Deus. Agora, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, é para benefício das pessoas, né? Quando alguém falou para Jesus resumir o maior ensinamento e tal, ele disse: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho certeza, quando nós fazemos a diferença na vida do nosso próximo ou das pessoas, o universo conspira Na para favor. que você vá ainda melhor. E de fato, não merece melhor? Com certeza. Jesus, quando chegou lá na parábola dos talentos, ele pegou a pessoa que tinha produzido mais e falou: tá aqui, deu mais 10. E o que tinha enterrado, ele foi lá, tomou do que tinha enterrado e deu para o que tinha produzido mais. E ainda deu assim uma chamada de atenção, falou assim: meu amigo, se eu quisesse que você enterrasse, eu teria dado esse talento para os investidores, para os bancários. Eles teriam multiplicado mais meu dinheiro, agora eu dei para você enterrar. E nós somos talentos vivos, né? Qual é o valor de uma alma? Não existe. Nós somos talentos vivos e temos que usar isso a favor do benefício das pessoas, né? Isso é cumprir a nossa missão. Então, no fim de tudo, qual que é a grande glória de uma empresa ou de uma vida, de uma existência? Se você está agora no seu leito de morte e você vai receber as últimas 3 pessoas que virão se despedir de você. As últimas 3. E o médico já falou que daqui a algumas horas você parte. Quem serão essas 3 pessoas? E quando elas vierem falar contigo, imagina que ela vai falar assim: Radassa, pode descansar em paz, porque enquanto você viveu, você foi isso. Você fez a diferença nisso. David, pode, tô enterrando você já aí. David, pode descansar em paz, porque enquanto você respirou nessa terra, você foi, você fez, você contribuiu. Essa mensagem, hoje na Filato, eu trabalho nisso. No Seja Astronômico, eu trabalho nisso. É isso que me move e eu sei que vocês também. Então, por isso que projetos como esse 4x4 move muito a gente, né? E o verbo seja, né, vem de ser, né? E o ser não tem muito a ver com ter, né? Acho que tem muita gente que foca no ter. Eu acho que o ser tem que vir primeiro. E o ter é uma consequência. É a essência, né? O que você é para depois você ter? Acho que é muito, muito... E já estamos na reta final do podcast e o Gideão tem uma pergunta astronômica preparada. Se segura na cadeira aí, Meu porque é Deus. forte essa pergunta. Daqui um pouco teremos o Dardômetro. O Dardômetro. Nós temos um ranking aí, Ah, quero ver vamos como é que ver vocês vão ficar. Como vai ficar a colocação de Jesus. vocês, gente? Eu tô mais feio no Dardômetro. Nossa. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa errada nesse aparelho naquele dia, não é possível. Mas enfim. Você é só ruim o mesmo, que eu filho. gostaria, a gente vai começar começou meio que de trás para frente, né? Algo lá do início que vocês não falaram, que vocês são filhos de pais ricos e começaram com uma fortuna, com muito dinheiro. É isso ou não?
Olha, Gente, não foi essa a realidade. Não foi essa a Não. nossa realidade. Muita gente pensa, porque vem na internet, e na internet a gente vê lá, né? Só que nem você estava falando, a pontinha do iceberg. Mas quando nós iniciamos a nossa marca, quando Deus prometeu que a gente teria a marca, a gente falou, não tem como. Hoje a gente não tem condições financeiras, a gente não tinha condições, não tinha dinheiro. Sem capital. Por Sem isso que capital foi de giro. o foco principal de aprender a confiar em Deus. Olha, verdadeiramente, esse ano eu Acho aprendi que- a confiar em Deus. A palavra desse podcast vai ser a palavra fé. É. Para nós foi essa palavra. E quando nós iniciamos, Deus, a gente falou em Deus em tudo aqui nesse podcast, então não seria diferente. Quando nós iniciamos, Deus prometeu para nós assim, que Deus entraria no banco para nós e faria uma obra com o gerente do banco para nós. E eu fiquei pensando, falei, tá, mas, né, vamos esperar. Aí passou, a gente deu início na marca, só que a gente não tinha capital de giro. E se a gente contar a nossa história para qualquer empreendedor, contador, qualquer gestor, ele vai falar, vocês eram loucos. Como que vocês vão abrir uma empresa sem capital de giro? E passou um tempo, a gente teve a ideia de abrir a marca e uma gerente do banco me ligou um dia, do nada. O gerente do banco em Cascavel me ligou. É uma conta que eu não usava, a conta estava lá parada, eu não usava essa Não conta. movimentava. Não movimentava. E ela me ligou e falou, David, é o seguinte, eu vi aqui que você tem conta, você não usa, o que eu preciso fazer para você usar essa conta? Eu falei, é porque eu já tenho outros cartões, eu já tenho outras coisas, eu precisava, né, eu gosto dos outros bancos. Ela falou, o limite? Eu falei, se você conseguir aumentar o limite, quem sabe eu uso, mas não era isso. E passou, ela falou, então vou ver o que eu consigo, no outro dia eu te retorno, outro dia. Beleza, foi no outro dia cedo, ela me ligou, falou, David, eu consegui aumentar um pouquinho o limite para você. Eu falei, para quanto você conseguiu? Ela falou, David, eu vou falar o valor aqui, porque é uma coisa que, na época, o Gideão conhece, o Eliseu conhece, eu trabalhava num chaveiro, entregando carimbo de bicicleta na rua. Depois disso, eu fiz o curso de técnico, então eu ganhava aí a média de R$2.000, no máximo. E ela me ligou e falou assim, eu consegui um limite para você. Sabe quanto que é? Eu falei, quanto? Ela falou, é mais ou menos, não é muita coisa não, mas eu acho que vai te ajudar. Consegui 80 mil de limite para você no cartão. Meu Deus. Para quem tem uma renda, vocês sabem, quem tem uma renda de 2 mil no Lerite, Não tem lógica um pra um cartão negócio com desse. 80 Não tem mil de lógica. Não limite. tem. A partir disso, nós começamos, esse foi o nosso capital de giro. Cartão. Nós iniciamos com cartão, ia comprar tecido? Cartão. Ia pagar costureira? Cartão. Ia isso, cartão. Esse foi o nosso capital de giro. Ou seja, você não começou sem capital, você começou com dívida, né? Exato. Com dívida, eu comecei no Devendo, negativo. Então, se você Ou for seja, falar pra qualquer pessoa, o pessoal vai falar assim, vocês são loucos. É pra dar tudo errado. Se É você pra tá for tudo errado. analisar, né? E depois disso, Deus foi abençoando, a gente conseguiu levantando, conseguiu criar o capital de giro, foi vendendo e Estamos aí. aí. Legal. Aí muita gente fala, mas eu não vou iniciar porque eu não tenho dinheiro. Como? E lembrando bem, na pandemia, né? Na pandemia. Tava... Astronômico. E você vê, eu vi vários empresários falando, se eu tivesse começado do zero, não precisava ter R$1, nenhum bem, nada. Se eu tivesse o meu conhecimento, eu faria isso na metade do tempo, em 1 ano, 2 anos, eles falam, né? Acho que quem Então vocês deseja- não tinham capital, recurso monetário, mas vocês tinham recurso intelectual, vocês tinham conhecimento, tinham sabedoria, conheciam como construir audiência, tinham técnicas de marketing. Então, para quem tem esse outro lado, fica astronômico, né? Mesmo assim, é um passo que envolve muitos riscos que não podem ser calculados. É por isso que a nossa sorte é sempre Deus, né? Exato. Astronômico. Sempre É fala. uma frase que eu levo desde que eu comecei a trabalhar com o Instagram. Nunca imaginei que fosse realmente tornar a minha frase. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Inclusive, É o tá seu escrito lema, né? na nossa caixinha. É o lema. Olha na que caixinha legal. de envios. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo nasce de um desejo. É um lema, né? Quando a É um pessoa lema. deseja muito, o desejo ele move muita coisa, né? Quando você deseja, você faz. E quando você não quer, você arruma desculpa, né? Isso aí. Então quem Exatamente. quer faz acontecer. Astronômico. Incrível. E agora vem as 2 perguntas finais. Eu começo? É o checkmate? Pode fazer. É o checkmate. É o seguinte, Toma a água aí, Adassa. Radassa mencionou que quando a mãe dela
nos últimos momentos da mãe dela, nos últimos dias, a mãe dela deu conselhos astronômicos para ela, né? Para vocês. E a pergunta é, se você estivesse nos últimos momentos seu e fosse dar o último conselho para o seu filho ou para sua filha, o último, você não poderia mais, não teria oportunidade de falar mais nada. Qual seria esse conselho? Rapaz, essa é forte. Você é profundo, hein, gente? Essa é profunda, ainda mais depois de tudo que a gente passou. Eu vou começar, Das. Vai, Você Davidinho. quer começar? Não, pode ir, vai que é tudo. Baseado em tudo que a gente passou, de perder minha mãe, perder meu pai, a Daça perdeu a mãe dela, e não foi só isso, não parou por aí, a gente perdeu muitos tios. Nós Então, perdemos, assim, acho que foi- umas 7 pessoas, né, mano? Foi muita gente que a gente perdeu em pouco tempo. Então isso mudou completamente a nossa mente, a nossa cabeça em relação a isso. E uma coisa que eu fiz, eu coloquei na minha cabeça, eu falei, não, a partir de hoje eu vou fazer isso. O que eu diria para essas pessoas hoje? Você tem que viver a sua vida. Você tem que... Às vezes, muita gente abre mão de estar com a família para trabalhar. Com certeza, o trabalho é muito bom, mas a família, ela sempre vem em primeiro lugar. Porque no momento que você vê que a pessoa tá... que ela foi embora, que nem eu perdi minha mãe, perdi meu pai, que eu vi que eu nunca mais teria aquele momento com eles de, às vezes, um simples café, um simples pão que ela fazia, que eu ia lá na casa dela comer, ou um simples abraço que você dá, esse momento nunca mais vai voltar. Então, é isso que eu diria para todos. Aproveite. Vivam a sua vida nos pequenos detalhes. E esses são os detalhes que vai ficar marcado pro resto da sua vida. Porque foi isso que ficou marcado para mim. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito muito mais. Seria talvez assim, honre as pessoas mais importantes da sua Honre vida as pessoas. Tenha todos momentos os com dias. Exatamente. Porque é isso aí que você... E foi o que eu falei. Eu me privava muito. Eu falava, eu não vou na casa da minha mãe hoje porque, sei lá, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho uma viagem, tenho uma reunião de mocidade, eu não vou lá, eu vou na reunião primeiro. Mas hoje eu abriria a mão de tudo pra fazer isso com eles. Cara, Então, é muito incrível ouvir isso daí, porque forte. eu vou até falar que no podcast a gente fala tudo, né? Esse é um ponto que eu tenho que melhorar muito, né? Em vários aspectos. Todo mundo... Você já viu em entrevista? A pessoa fala assim, fala um ponto a desenvolver, um ponto que você tem que melhorar. Eu tenho um hiperfoco, assim, quando eu mergulho num projeto, eu anulo o mundo, anulo as pessoas, demoro pra... Então quando eu vou Você lembrar... serviu pro homem aqui Aí, ó. diretamente. Na hora. Quando eu vou lembrar do meu pai, da minha mãe, que moram lá no Rio Grande, eu, às vezes, passou 15 dias sem ligar para eles. Sim. E meu pai, um dia, tocou o telefone 3 horas da madrugada. E era meu irmão mais velho. Falou, Gi, ora a Deus, porque o pai acabou de ter um AVC. E aí, na hora, me veio aquela paulada na consciência. Meu Deus, eu podia ter ligado mais pro meu pai. E se ele partir agora? Aí o Elge falava, o Elge filmava ele na cama, todo torto, sem andar, repuxou, paralisou um lado, né? E daí você vê o teu pai, que é símbolo de força, símbolo de... Seu herói, né? É o seu herói, é a sua fortaleza ali. De repente, tá naquela situação tão frágil, e você fala, meu Deus, eu podia ter ligado mais, eu podia ter ido mais no Rio Grande visitá-lo. E aí vem o peso na consciência. Então, depois desse dia, eu passei a ligar mais e a me esforçar mais nessa parte. Mas ainda tem muito espaço para melhorar, e o Eliseu sabe disso, né? E Quando eu só entro num projeto, passo uma semana, 15 dias sem ligar de novo. Um parênteses aí, é que assim, no momento, a gente fala porque a gente passou por isso, mas no momento que você vê, que nem você se deparou com essa situação do seu pai, que nem eu se deparei com meu pai também dessa forma, você esquece tudo. Tudo. Se você tem dinheiro, você não tá nem aí. Se você tem dívida, você não tá nem aí. Se você tem uma pessoa enferma que você tem que cuidar, nada vale. Você abre mão de tudo para aquele momento, para você tentar ter aquela pessoa ali de volta ou tá naquele momento com aquela pessoa. Seja, às vezes, 15 minutinhos que você vai passar com essa pessoa, mas você abre mão de tudo. Então, empresa, se você tem empresa, a tua empresa tá bem, se tá mal, você não vai ligar. Uhum. Se tem dinheiro no caixa, se não tem, você não liga para nada.
Então aí o que acontece? Você leva alguma coisa? Não leva nada. Conselho astronômico. Até agora, semana que vem, né? Não, dia 7, né? Do feriado, semana do feriado 7 de setembro. Estamos indo lá, eu já falei pra ela, ó, prepara a água do chimarrão, Aí. encher ela de beijo, de abraço, isso de aí. coceguinha. A mãe, ela... Todas as lives, post, tudo ela curte, Nós põe um temos uma fã comentário. engajada, É. aqui, astronômica. Ali o engajamento é 1000, hein? É isso aí. E elas gostam, né? E agora ó, a Radaz. Eu Ah, acho que a gente tá conectado. Porque o que o David falou não é, tipo, fácil das palavras dele a minha, mas o que eu diria é isso. É clichê, né, de certa forma, só que quando você passa pela situação, você vê que não é clichê, é verdade. Viva todos os dias como se fosse o último. Porque é exatamente isso que o David falou. Quando passa, assim, você nunca vai se arrepender por ter feito demais. Porque quando uma pessoa falece e você lembra dela, por mais que você tenha feito de tudo, você sempre vai achar que não foi o suficiente. Uhum. Então, quando a gente tem oportunidade, eu até comentei isso com as meninas ali na clínica que eu faço parceria, eu falei, gente, tá corrido hoje pra vocês? Tá. O que vocês vão fazer na hora do almoço? Vou ter que almoçar aqui e tal. Falei, os pais de vocês são daqui? São. Por favor, vai almoçar com eles. Vai tomar um café. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente sempre precisa priorizar outras coisas. Só que são esses momentos tão simples que hoje eu e o David, que hoje era o que a gente mais queria. Entendeu? Amanhã, por exemplo, assim, era o que eu mais queria poder, era viajar para casa da minha mãe, entrar lá e encontrar ela, entendeu? Ou, por exemplo, quando eu venho embora, né, de Nova Santa Bárbara, que toda vez que eu venho é bem difícil, porque ela sempre insistia muito pra gente ficar, né? Ela falava, não, filha, não vai embora. Era tudo que a gente queria ouvir. Então, assim, se as pessoas querem honrar, né, principalmente o teu pai e a tua mãe, que é mandamento. Então, hoje, eu vejo que, principalmente os adolescentes, né, deixam essa questão muito de lado. Então, o meu conselho seria isso. Viver... Os mais crescidinhos também. Aí. Muito Viver... forte essa frase que você falou. Um dia você pode se arrepender, não de algo que você fez demais, mas daquilo que você deixou de fazer. Exato. Que você podia ter feito e não fez, não priorizou, Exatamente. né? Astronômico, que lição. Vocês quase me fizeram chorar, gente. Eu sou ruim de chorar, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar do meu velhinho, da minha velhinha. Então vá, pelo amor de Deus. Né? Tamo indo, Incrível tamo isso. indo. Aí, isso aí. Lísio, manda aí a sua perguntinha astronômica agora. Aí nós vamos pro dardômetro. Não, acho que era essa pergunta mesmo que eu... Não, tem mais uma. Essa foi boa. Mas nós Manda vamos aquela. judiar. Tá, vamos Meu mandar Manda aí, aí. Deus, manda aí, meu manda aí. Deus. Quase pouquinho 8 diferente. bilhões agora. Tá, quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se a Radassa tivesse oportunidade de, por um instante, transmitir uma mensagem só uma mensagem para toda a população da Terra. Não sei quantas mil pessoas vê os seus stories Meu diários. Deus. Vocês já viram aquele filme que, tipo, os terroristas invadem o sistema de televisão, de internet, de tudo? Então, todas as pessoas, telões, onde tá, escuto aparece só o filme. cara dando uma mensagem terrorista lá. Então, é mais ou menos isso. Você vai invadir todos os televisores, internet, telinha de celular por alguns minutos e transmitir a mensagem. O David também. Imagino eu que tem Vai que lá, ser a David. mensagem mais, né, importante, porque é uma mensagem para a população. O que você escolheria falar para o mundo inteiro? Nossa. Olha, Astronômico isso, né? eu falaria sobre busque Deus enquanto se pode achar. Porque tem aquela sobre as partes, né, da Bíblia, sobre o final dos tempos. E isso é uma coisa que move muito a minha pessoa, sobre o final. Porque quando a gente vive na nossa zona de conforto, a gente às vezes esquece, né, de orar. Por que buscar Deus? Sendo que a minha vida está tudo certo. Agora, quando as coisas apertam, aí a gente vai à procura de Deus, né? E no final, não adianta chorar, não adianta prantear. O que vão fazer? Então, Busque a Deus. busque a Deus. Astronômico. Astronômico demais. Meu Deus. E aí? Rapaz, Ô, David, ficou depois difícil dessa agora, né? não tem palavra, não tem que falar. Não, mas... Hã?
Mas é. Mas volta naquela mesma questão que eu estava falando antes. De você viver o seu hoje, você viver o momento. Que nem a Daça falou. Você não pode se arrepender de ter feito demais. Você vai se arrepender de ter feito menos. Então a minha mensagem é: viva o hoje, porque o amanhã Deus pertence. O passado não existe É isso aí. e o futuro não existe. O que Exatamente. você tem é o agora. É o agora. Então viva o agora. Então É tudo isso que você tem que fazer é E agora. você, Gideão? Nossa, O que você Gideão. fala Aí, agora. Meu Deus, É agora. meu Deus, cara, aí você me moeu. Não, mas você tem, Não, Gideão, você tem. Gideão. Me pegou de surpresa, eu não sou entrevistado da noite. Não, mas nós estamos no bate-papo aí. O que será que eu diria? Quase 8 bilhões. Quase 8 bilhões. A mensagem do fim é muito convidativa, né? Não é? É muito convidativa. Quase impossível não entrar nesse assunto. Mas talvez eu diria: você não está no mundo a passeio. Honre a semelhança que você tem com o Criador. Você nasceu para fazer a diferença. Astronômico. Acho que eu ia nessa linha aí. Meu Deus. E agora o Eliseu. Hã? E você? Ele fez a pergunta, E então. você, Eliseu? Bom, eu acho que eu falaria... ame. Se eu pudesse falar com o mundo inteiro agora, eu ia falar isso. Essa é a essência da vida. Ame. Porque foi o que o maior mentor do universo, o maior mestre de todos os tempos, Jesus Cristo, falou. Quando alguém perguntou para ele: resume aí a salvação para mim. Ele falou: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu acho que a essência da vida é o amor. Quem não tem amor, ele com certeza vai ser conduzido por algo das trevas mesmo, algo contrário. O amor é uma força motriz, né? Uma força que pode te levar, quando você ama o próximo, até algo material, como uma empresa, mas você tem amor, você olha para os colaboradores de uma maneira diferente, você olha para os fornecedores de uma maneira diferente, você olha para os clientes de uma maneira diferente, você olha, quando você tem amor para a sua família, para o seu cônjuge, para os teus filhos, para os teus pais, né? Enfim, o amor é o que faz sentido. Sem amor, nada faz sentido. É verdade. Havia um grande filósofo chamado Platão e perguntaram para ele como ser feliz. E ele falou: felicidade é o seguinte: felicidade, para você ser feliz, tem a ver com desejo. Enquanto você deseja, você é feliz. Quando você deixa de desejar, você deixa de ser feliz. Então, enquanto você ama o desejo e só deseja enquanto não tem a posse, você é feliz. Então, o objeto desejado está lá, você está aqui, há uma distância. Então, enquanto você está amando aquilo e você não tem posse daquilo, você é feliz. Por isso que veio o termo amor platônico, que é um amor inalcançável. E esse era o conceito de felicidade. Depois veio um outro que era discípulo dele, Aristóteles. Daí ele disse o seguinte: para você ser feliz, você precisa amar, mas não aquilo que você não tem. Você precisa justamente amar o que você tem. Enquanto você amar e valorizar tudo, cada coisinha simples que você tem na sua vida, você for muito grato, você amar cada pedacinho da sua casa, da sua propriedade, da sua própria fisionomia, da sua própria natureza, você vai ser um homem muito feliz. E realmente é incrível isso. Felicidade é amar o que você já tem. Olha que forte. Mas daí, pode falar. Você falou do o conceito de amor para Platão, né? Aristóteles. Aí depois deles veio Jesus, né? E Aí Jesus ele falou o trouxe que você falou. Conceito de amor. Ele falou assim: ó, você vai ser feliz, Jesus falou, à medida em que você amar o outro como a ti mesmo. Olha aí. Então e ele detalhe, ele foi tão astronômico, mais né? além que ele falou assim: e você vai ser o cara mesmo o dia que você conseguir amar até os teus inimigos. Pois é.
Então, eu vi o Clóvis de Barros Amar Filho quem te falando ama isso, é fácil, achei agora amar sensacional. quem não cara. te Forte ama demais, né? Porque se você... às vezes eu me pego muitas vezes no trânsito, por exemplo, e hoje Deus abençoou, a gente tem condições de... Deus preparou, nós compramos um carro, pela misericórdia de Deus, 0. Nós tiramos um carro 0. E às vezes eu tô no trânsito e eu vejo alguém com um carro mais simples. E a gente, às vezes, na correria do dia a dia, o cara tá devagarzinho na frente, você tem mania de falar, ei, mas tira esse carro velho aí da frente, né? A gente sempre falava isso, até que um dia eu escutei uma voz me repreender. Porque um dia eu tive um carro velho. E aquela pessoa que tá na minha frente, ela não tem condições de ter um carro 0, ela tem um carrinho velho. Então, um dia eu estive na condição dele. Então, eu tenho que respeitar ele na condição que ele tá hoje. Porque você já esteve lá. Porque eu já estive lá. Então, a partir do momento que eu aprendi que eu fiz isso, pra mim mudou. Às vezes eu vejo um carinha devagar na minha frente, eu falo, não vou falar nada. Fica aí, pode ficar, porque não tem problema nenhum. Então, querendo ou não, é um amor ao próximo, né? Porque você respeita ele ali e se todo mundo fizesse isso... Astronômico. Gente, é uma pena que está chegando ao fim, mas eu quero de todo o coração agradecer vocês. Foi um podcast hoje diferente, né, Gideão? Assim, muito especial também, como os outros. A gente aprendeu muito com vocês e um bate-papo muito agradável. E vocês são um casal jovens que já estão inspirando muitas pessoas, muitas vidas, muitos negócios. E nós desejamos que Deus continue abençoando, né, vocês. Amém. Nunca muda esses princípios, né? E vocês vão voar muito alto e o sucesso de vocês a gente vai acompanhar aí, que vocês estão só no começo, o melhor está por vir. Vocês vão voar muito alto. Astros, e agora nós vamos fazer o quadro Dardômetro com esse casal astronômico. Lembrando que quem está liderando o ranking é o Anderson Luiz, seguido do Michael Giacomini e da Sabrina Traude. E aí, vocês acham que eles vão superar os 139 pontos do líder do ranking? Olha lá. E agora? É responsabilidade, hein, É gente? responsa, hein? Astros, hoje aconteceu algo inédito aqui. Vocês não vão acreditar. O David fez 109 pontos. Sabem quantos pontos fez a Radassa? Adivinhem. 109 também. A primeira vez na história que há um empate. Então, o casal está tão em comunhão, eles estão tão na mesma frequência. Para não ter discórdia. Deu um empate aí, astronômico. Como é que foi a experiência de vocês jogarem aqui no Dardômetro? Conta aí. Legal. Fala aqui, ó, pro pessoal ver. Gente, foi sensacional, eu adorei. Principalmente pelo fato de ter dado empate, entendeu? Porque daí pra não ter discórdia, amigo. Astronômico. A sensação é muito boa. Inclusive, ela queria ter ganhado de mim, na verdade. Ela tá por dentro, ela deve estar um pouco brava. Mas né? não deu fazer o quê? Mas não deu, gente. Viu? Astronômico, deu empate, então o Anderson Luiz ainda continua na liderança, mas em contrapartida eles estão em paz, sem discórdia, né? Forte abraço, esperamos vocês no próximo episódio.